Olá, você que me assiste, que alegria ter você aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no A Riqueza Escondida, esse é um projeto para falar sobre finanças pessoais. Eu me chamo Luciano Duque, sou formado em contabilidade com especialização em educação financeira. O A Riqueza Escondida veio para ajudar você a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro e te ajudar a criar um relacionamento mais saudável com as suas finanças pessoais. Hoje nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast, um quadro dentro da Riqueza Escondida, onde eu busco convidar pessoas para falar com a gente sobre vários assuntos, relacionados diretamente ou não com as finanças pessoais. O objetivo do nosso podcast é ajudar você a tomar as melhores decisões, a escolher bem, a ter uma vida mais rica, mais próspera, de dinheiro, mas também de saúde, de fé, de felicidade, mentalmente. Então, o podcast da Riqueza Escondida foi feito para você. Então, fica o convite para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, convide outras pessoas a também se inscrever e também siga a Riqueza Escondida lá no Instagram, @a Riqueza Escondida. Como eu te disse, hoje nós estamos começando mais um episódio da nossa segunda temporada. E hoje o tema ele é super importante para a nossa vida financeira, para a nossa vida como um todo. Nós vamos falar sobre um dos pilares das finanças pessoais, da educação financeira, que é a proteção. Com muita alegria, com muita satisfação, eu tenho o prazer de receber aqui no A Riqueza Escondida a Priscila. É uma ex-aluna minha, formada em contabilidade e que trabalha com seguros, é corretora de seguros há muitos anos. Então, seja bem-vinda, Priscila. É um prazer ter você aqui, a casa é sua, viu? Obrigada, Luciano. Prazer é todo meu. E que bom, né? Que honra estar aqui com você novamente, né? Depois de alguns anos, Sim. né? Tive o prazer aí de poder estudar, fazer algumas matérias aí com você, né? E foi muito prazeroso. E estamos aí. Obrigado, Priscila. Fico feliz de ter você aqui também. A Priscila, eu fui professor dela na Univiçosa, né? Já faz alguns aninhos, né, Priscila? Já tem um tempinho, né? Mas desde essa época você já despertava, já falava desse tema, né? Seguros, com um Sim, brilho no olhar, porque você já trabalhava com isso. sim. Eu formei em 2017, né? Formei em Uhum. 2017 na Univiçosa, mas já trabalhava com seguro desde 2013, né? Uhum. Então eu estudei quando eu entrei na faculdade praticamente. 10 anos. 10 anos Exatamente. que você trabalha com Já isso. tem 10 anos que eu trabalho nessa área e cada dia que passa eu, né, me surpreendo mais, me encanto mais, né, com essa área porque é um é um prazer muito grande, né, a gente poder trabalhar com algo que realmente a gente vê sentido, né, que Sim. faz sentido para a gente e para a sociedade também. Uhum. Então é muito prazeroso. Ótimo. Realmente é um tema super importante, a gente vai falar muito sobre ele aqui, Vamos. mas para começar, eu queria que você falasse, contasse um pouquinho da história pessoal, profissional, quem é a Sim. Ai, meu Priscila, Deus. né, para as pessoas que estão nos assistindo possam te Vamos. conhecer melhor. Sim, com certeza, Luciano. Eu sou paulistana, né? Na verdade, eu nasci em São Somos Paulo. dois. É, É. eu nasci em São Paulo, criei em São Paulo, né? Mudei para Viçosa em 2004, com 17 anos, né? Meus pais se aposentaram. Meu pai era daqui, na verdade, era de Canaã, né? Ah, Aí, o meu meu pai. também. Pois é. E engraçado que na faculdade você ficava contando os casos, que, gente, ele é de Canaã, só pode, É, meu sem pai. saber, né? E aí meu pai tinha o sonho, né, de voltar para cá, de vir embora, né, de sair da cidade grande, ficou 30 anos em São Paulo. Então, quando minha mãe se aposentou, a gente já tinha um sítio aqui, já estava construindo, né, a nossa casa, então a gente veio embora. E aí, né, nós viemos, tivemos a infelicidade de perder meu pai logo cedo, né? A gente tinha 8 meses que a gente já estava aqui. Ele veio a falecer, então assim, veio só para realizar o sonho mesmo de voltar para casa, né? E, e aí a gente fui ficando, né? Conheci meu esposo aqui, aí logo em seguida a gente já ficou junto, depois já veio nossa primeira filha.
E aí fui construindo minha família e já estou aqui. Já falo que esse ano eu viro mineira. Já estou 51% da minha vida em Minas, então já virei mineira, né? E estou aqui, né? Aí já tô com 2 filhas, casada há 20 anos praticamente, né? E construindo aqui a minha família, minha trajetória, né? Na pessoal e agora profissional também, né? Atuando somente com a parte de seguros. Você trabalhou muito tempo na Caixa, né? Sim. Lá dentro da Caixa, né? Não diretamente na Caixa. Porque eu lembro que quando eu ia na Caixa Econômica, sempre a Priscila estava lá. Sim. Né? Trabalhei, Luciano. Eu falo assim que eu acho muito engraçado que Deus vai colocando as coisas na vida da gente, né? Sem a gente esperar, sem a gente, assim, planejar, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Com 18 anos, eu já era mãe, então tive que correr atrás ali, batalhar um pouco mais, porque já tinha alguém que dependia de mim, né? Então eu já passei pelo operadora de caixa, depois fui trabalhar como auxiliar de dentista, depois fui operadora de telemarketing, e aí fui mudando, né? Eu crescendo. E aí achei tão engraçado como que a Caixa Econômica veio para mim, assim, né? Eu fui lá olhar uma coisa relacionada ao meu PIS, que eu não tinha recebido o PIS naquele ano e eu tinha direito a receber. E eu fui lá entender o porquê que eu não tinha direito de receber, né? Porque que eu não tinha recebido. E aí, uma funcionária me abordou ali na fila, né, para perguntar o que eu precisava. Eu fui expliquei ela que eu tinha saído do emprego, do telemarketing, que eu tinha direito ao PIS, mas não tinha recebido e tal. Mas com o que você trabalha? Eu falei, com vendas, trabalhava no telemarketing, vendendo e tal, não sei o quê. Menina, mas vai ter você vai encaixar direitinho no setor aqui. Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque a moça que vende seguro tá saindo. Ela foi promovida e tal, e eles estão selecionando pessoas. Vamos lá que eu vou te levar no gerente. Eu assim, atrasada, ela falou, não, vamos lá que, assim, eu já olhei pra você tem jeito com o negócio. Aí eu falei, então vamos, né? Aí fui lá, conversei, né, com o gerente na época, o gerente geral. Aí ele falou, olha, Priscila, a gente só faz a seleção de currículo, mas quem vem e seleciona é a empresa de Juiz de Fora, que é responsável e tal. Falei, tudo bem. Aí voltei de tarde, levei meu currículo, né? Aí eles até brincavam comigo que eu fui toda arrumada, né? Que eu tava indo trabalhar. Aí eu fui lá, deixei meu currículo. Na semana seguinte fui chamada para o processo seletivo. Aí o processo seletivo eram 11 pessoas. Então, assim, tinha gente formada, tinha professor, tinha muita gente. E eu não sabia o que eu estava fazendo lá, Luciana. Eu fico assim, gente, e o pessoal assim, vender seguro. Gente, eu tinha noção do que era seguro, né? Meu pai sempre teve seguro de carro, minha mãe sempre teve plano de saúde, mas é uma noção muito básica, né? E aí fiz o processo seletivo, aí eles selecionaram metade descartaram, metade foi para a segunda etapa, tudo no mesmo dia, né? Já foi entrevista individual. E na entrevista individual, no outro dia, o RH já me ligou falando que eu tinha sido selecionada 9 horas da manhã e que eu tinha até meio-dia para mandar a documentação. Falei, como assim, gente? Era um tanto de documento, assim. Aí eu fui lá, aí um dos documentos era o extrato do FGTS, que eu tinha que ir lá na caixa pegar. Aí eu cheguei lá na caixa, tô lá na fila, aí a funcionária tá assim comigo. Aquela menina, depois ela me contou, né? Que ela falou assim, que a menina não acreditou em mim, que ela não tinha direito no PIS. Tá ela lá na fila do PIS de novo. Aí ela chegou assim e me falou assim, aqui, você tá olhando o PIS de novo? Eu falei, não, vem cá, eu preciso falar com você. Eu falei assim, não, eu preciso te agradecer, eu fui selecionada. Ela, não acredito. Como assim? Eu falei, fui selecionada. Agora eu tô aqui porque eu preciso desse documento aqui. Aí mostrei pra ela. Ela falou, não, peraí que agora você já é funcionário. Brincando, né? Aí já foi lá dentro, já conseguiu o papel pra mim, que eu falei com ela que eu tinha até meio-dia pra enviar tudo, né? Pelo correio. Uma parte era pelo correio, outra parte era digitalizado. Nossa, era uma coisa. Aí ela foi, já me ajudou. Aí depois já entrei em treinamento e já comecei a trabalhar. E já entrei, na hora que eu entrei na caixa, eu olhava assim, gente, assim, aquele monte de coisa, gente, seguro, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Assim, totalmente perdida, né? Mas o pessoal, eu falo assim, que a agência da Caixa aqui de Viçosa
eu ganhei muitos amigos, porque o pessoal é muito bacana, sabe? O pessoal era muito prestativo, assim, a gente chegava apavorado, gente, aí eles, não, calma, senta aqui, vamos conversar, eu vou te ajudar. E porque assim, a gente tem treinamento, mas a prática ele é totalmente diferente. E eu era uma funcionária exclusiva de seguros. Eu trabalhava só com o setor de seguro e era só eu. Então eu não tinha acesso a mais ninguém. Sim. Né? Não é igual você estar dentro um exemplo, quando eu trabalhei no supermercado. Eu não sabia mexer ali no caixa, mas o meu gerente estava ali do meu lado. Não, Priscila, eu vou te ensinar isso ali. Não, então eu não tinha ninguém. Eu tinha os próprios funcionários da Caixa, mas que não eram os meus chefes, assim, né? Sim. Eu trabalhava com outra empresa, era terceirizado. E aí eu fui aprendendo, fui estudando, tive que estudar muito, porque eu trabalhava com seguros de tudo, né? Seguro de vida, seguro de carro, residencial, trabalhava com seguro de empresas, com consórcio, com previdência. Então, assim, ao todo, a gente tinha 9 produtos que eu trabalhava. Então, assim, eu tive que estudar muito, né, para poder conhecer todos os produtos e até para conversar com as pessoas e explicar o que era melhor para, né, para a pessoa, assim, até principalmente na questão de previdência, de consórcio, né? Então, foi muito bacana, foi muito rico, né? E eu fiquei praticamente 8 anos, né, dentro da Caixa, do ambiente, então, assim, conheci muita gente, muita experiência, né? De lidar com o público, de lidar com as pessoas, porque eu acho assim que a Caixa hoje é o banco que é mais diversificado, né, em termos de pessoas, porque você trabalha de uma pessoa, né, da nossa região aqui, que é mais da roça, que vem ali, pessoa bem muito humilde, simples, né, até pessoas, assim, mais, né, com curso superior, com doutorado, então a gente tem que saber lidar com todas as pessoas. E foi, para mim, assim, foi uma experiência, melhor e maior experiência que eu tive, assim, né, para a parte profissional e pessoal. De poder aprender a lidar com as pessoas foi muito rico, Sim. muito bom. E hoje, a Priscila tem sua própria corretora de Ai, seguros, meu né? Deus, estamos aí, Luciano. Já tem o quê? Um ano? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você abre. Isso, eu saí da Caixa em 2021, né? O nosso contrato de trabalho se encerrou com a Caixa, a empresa que eu trabalhava, então foi âmbito nacional, né? Todos nós fomos desligados. E aí eu tive a oportunidade, né? Tive o convite de abrir um setor de seguros, né? Numa imobiliária aqui. E a gente ficou por 1 ano. E aí depois eu vi, né, a necessidade de expandir e ir para o meu próprio escritório. Então já tem 1 ano que eu estou com o meu próprio escritório. Então eu estou com a corretora independente, né, com os meus clientes e assim, aí vem, né, Luciana, é muita a Priscila empreendedora, né, empresária, meu Deus, é muita coisa. Sim. É muito, porque eu faço tudo, né? Eu que tomo conta de todas as áreas. Então, assim, é bem comum. mas Comum para quem está começando. sim. E aí a gente vai aprendendo. Eu acho que tudo assim, eu acho que esses desafios que a gente vai tendo é como forma de a gente avançar mais rápido, né? Assim, a gente evoluir mais rápido, porque a gente tem que buscar muito conhecimento, né? Então... E às vezes conhecimentos que até estão fora da gente, fora do nosso porto seguro, né? Quando eu iniciei o Arqueira Escondida também, gente, como que eu vou fazer tudo? Eu vou ter que aprender sobre edição de vídeo, gravar vídeo, fazer imagens, mexer com Instagram, várias outras coisas, né? Além, eu tinha terminado minha pós em educação financeira, né? Sim. Vou ter que montar as mentorias, todos os treinamentos, pegar todo aquele programa que eu aprendi. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que fazer, mas é igual você falou. A gente estuda, mas a gente vai crescendo muito profissionalmente, Sim, né? Exatamente. A gente aprende coisas que vão nos ajudar em vários outros momentos da nossa vida. Exatamente. E é bom o que eu costumo falar, que a gente acaba tendo uma evolução mais rápida, porque a gente tem que estudar e colocar em prática, né? Então tem que aprender na marra e aí vai embora, né? E aí é bom que a gente aprende de tudo um pouco também, né? Porque senão a gente fica muito estagnado, né? Focando só
na área. Igual, por exemplo, se eu ficar só na parte de seguros, eu vou estudar só seguro, seguro, seguro. Então a gente acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Aí eu pego minha parte de contabilidade, né? Que eu aprendi, os meus anos de estudo, que às vezes eu ficava assim, gente, não, fiquei 4 anos estudando, para quê? Se eu não fui para o escritório de contabilidade, né? O que eu fiz com esses meus 4 anos? Então agora eles estão me servindo muito bem. Então, assim, tem muita coisa que dá para me colocar, né? Na parte de finanças, na parte de, né, controlar ali a parte financeira da empresa. E é bom que a gente vai aprendendo de tudo um pouco. Aí tem o marketing, né? Tem um pós-venda, que aí a gente tem que lidar também com a parte de sinistro, né? De atendimento do cliente depois, não é só na venda, né? Depois também. Então é bom que a gente vai sabendo de tudo um pouquinho, vai aprendendo. Exatamente. É muito legal conhecer um pouco mais da sua história, né? Eu também sou. Hoje eu não falo que eu sou paulista mais, eu sou mineiro que nasceu em São Paulo. Porque em termos percentuais, quase 99% da minha vida eu tô aqui. Eu só nasci lá e vim pra cá, né? Eu ainda tô no meio a meio. Tá no meio a meio. Eu sou um mineiro que nasceu em São Paulo, falo, eu como pão de queijo, do mesmo jeito. Tem coisa, beleza. É interessante esse tema, né? Desde que a gente começou a conversar, eu falei, não, a gente tem que fazer uma conversa sobre isso, porque um dos pilares da educação financeira, né, das finanças pessoais, é a proteção. Né? Não adianta nada a gente aprender como ganhar dinheiro, como multiplicar o nosso dinheiro, como investir, se a gente não souber proteger. Exatamente. Até porque são casos e casos e casos que a gente já viu de pessoas que perderam tudo. Exatamente. Perderam completamente tudo. Mas o seguro, como um todo, ainda é um tema um pouco polêmico, complexo, delicado de se falar. Né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso outro dia, porque ele se assemelha muito com reserva de emergência. Né? Quando eu falo para os meus alunos na mentoria, às vezes, você tem que criar uma reserva de emergência. Luciano, parece que eu estou chamando problema, né? Vou criar uma reserva de emergência para quê? Porque um dia você vai precisar, né? Exatamente. E também essa reserva não quer dizer que você só vai utilizar ela num problema, não. Você pode ter outras funcionalidades. Você vai ficar mais tranquilo, né? Você vai ter uma vida mais equilibrada. E o seguro é isso. Eu já escutei muita gente falando que tem medo de seguro. É muita desinformação, né? Teorias, né? Mitos sobre seguro. E assim, você já está nesse mercado aí trabalhando diretamente há 10 anos. Isso, 10 anos. Então, assim, eu queria ouvir de você, assim, com a sua experiência, quais as principais barreiras, dificuldades que você encontra ou encontrou ao longo desse tempo quando você vai falar de seguro para as pessoas? Você tem como definir? Sim, tem sim, Luciano. É exatamente isso que você falou. Eu acho que assim, as pessoas têm muito um preconceito, né? Que eu costumo falar assim sobre seguros, principalmente o seguro de vida. O seguro de vida, ele é campeão em preconceito. Porque a pessoa fala, Deus me livre, não quero morrer não, o seguro é só para morrer, não é só para morte. E não é. Então, você trouxe muito bem essa questão assim do pilar da proteção. O seguro, hoje, ele é um aliado, né? A gente tem que ver ele, né? A gente tem que trazer ele para a gente, assim, como um aliado. Realmente, ele é um amigo, um aliado que a gente tem para proteger o nosso bem, o nosso patrimônio e a nossa vida, né? Então, eu costumo dizer muito isso. E aí vem a questão assim, as pessoas têm muito mito, né? Seguro é caro. O que mais as pessoas falam? Não, eu nem olho, porque seguro é caro. Seguro é caro. Já comprei, um exemplo, já comprei um carro com tanto sacrifício, aí tem que fazer seguro. Seguro é caro, né? Então, muita questão de seguro é caro. Essa questão, às vezes, que a pessoa fala assim, eu sou novo, eu sou jovem, não preciso de seguro, né? Voltando aí para o seguro de vida. Eu sou muito novo, eu tenho de saúde, né? Eu não preciso. O próprio eu não preciso, né? Porque as pessoas falam assim, muito assim, não, eu sou cauteloso, igual no seguro de carro. Não, eu dirijo direitinho, tem 20 anos que eu dirijo, eu nunca bati, não preciso de seguro, né? Então, é muito esses mitos, assim, de que não precisa, de que é caro, né? De que é desnecessário.
né? De que na hora que acontecer a gente vê como o que faz, né? Como que faz. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que um dos principais assim, propósitos que um corretor de seguros tem, e eu, né, trago para mim, é de quebrar mesmo esse paradigma, sabe? Das pessoas de que o seguro é um vilão. Porque as pessoas veem muito isso. Se eu tenho seguro é porque eu tô gorando, se eu tenho seguro de vida é porque eu tô gorando minha vida. Se eu tenho um seguro de carro é porque eu já tô pensando em bater o carro. Né? Então é muito isso, sabe? De quebrar mesmo esse preconceito. Pra você ter ideia, eu já até escutei gente falando assim, não, quando a gente tem seguro de carro, a gente fica mais desleixado com o carro, que qualquer coisa tem seguro, né? Eu prefiro não ter. Tipo assim, na verdade isso é uma desculpa que a pessoa encontrou para ela, né? Para justificar o fato dela não querer pagar por um seguro. É essa muleta, né? Tipo assim, eu contei uma historinha para mim, a gente acredita em muita historinha que a gente conta pra gente mesmo. Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho muito legal isso que você falou, porque tem muita gente que pensa assim, eu nunca bati. Eu tenho carteira há 20 anos, nunca arranhei meu carro. Mas, ok, você pode ser um ótimo motorista, mas você só sabe do que passou, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer ali. Você pode sair com um carro aqui, e vir um louco de moto descendo e bater no seu carro. Eu tenho um exemplo dentro de casa, Luciano. Quando a gente mudou de São Paulo para cá, meu pai, o seguro estava vencendo, né? Nós mudamos em janeiro, o seguro do meu pai venceu em maio. E eu lembro do corretor ligar para ele, assim, uma porção de vezes, né? Falando com ele, né? renova, já tem muitos anos. Ele tinha muitos anos que ele tinha o seguro, né? O seguro ficava até barato, porque assim, a gente vai ganhando classe de bônus, vai ganhando desconto, né? E lá em São Paulo, ele precisou usar uma vez. Eu lembro que a gente estava voltando do supermercado, o sol bateu no farol, no semáforo, e ele não conseguiu ver se estava amarelo ou verde, e passou no cruzamento. O carro dele bateu no carro, ele estava todo errado. O seguro pagou o carro dele e do cara. Então eu lembro dele falar assim: não, eu tenho seguro, pode me dar seu telefone, que hoje era sábado à tarde. Segunda-feira, cedinho eu te ligo, meu seguro vai resolver tudo para você e tal. Eu lembro dele falar isso e da tranquilidade com que ele lidou com o negócio, né? Com o problema. E aí a gente veio embora e ele falou com o corretor, coitado, não tem necessidade não, agora eu tô na roça, né? Agora eu tô no interior, agora eu tô na roça, não acontece nada, nem sair de casa eu não saio. Porque para trazer ele em Viçosa era um sacrifício. Eu falava, não, eu já morei em cidade grande, agora eu quero ficar na roça, no meu canto. E aí, né, não renovou o seguro. Um mês depois, era final de junho, assim, mais ou menos, eu lembro que meu irmão saiu com o carro e aí o pneu furou e na estrada de chão ele acabou perdendo o controle e capotou o carro. Então, assim, ficou alguns dias ficou. Eu acho que se tivesse um mês que ele não tinha mais o seguro, e aconteceu isso. Então, assim, é aquilo que você falou, a gente tem uma mania de prever o futuro, sendo que a única coisa que a gente não consegue prever é o futuro. A gente não tem controle nenhum. A gente não tem controle nenhum. Então, assim, ele teve um gasto bem alto para poder arrumar o carro, sendo que se ele tivesse com o seguro ainda tinha sido muito menor, né? O prejuízo tinha sido muito menor. Então, eu falo assim, a gente tem os exemplos dentro de casa, né? Uma coisa que aconteceu há pouco tempo foi a pandemia, por exemplo. Às vezes você falava com algumas pessoas antes sobre a necessidade de ter uma reserva, empresários, a necessidade de ter o capital de giro para a sua empresa nos momentos difíceis. Às vezes, aqueles exemplos, e se um mês você não conseguir vender nada? Você vai ser bobo, lógico que eu vou conseguir vender. Exatamente. Né? Porque eu não imaginava, nunca aconteceu isso. Eu nunca fiquei um dia sem vender nada. Exatamente. E muitas vezes ficaram 2, 3 meses fechados, sem poder vender nada. Então, assim, nós não temos controle sobre o que vem para frente. Exatamente. A gente só consegue olhar o passado. E um dos erros nossos é achar que o futuro vai ser igual ao passado. Então, assim, o seguro eu acho que é um tema super importante dentro desse quesito proteção, né? Porque de nada adianta a gente lutar para conseguir um patrimônio, comprar um carro, comprar uma casa,
ou montar uma empresa se a gente não tiver proteção, né? Exatamente. Porque as coisas podem acontecer e elas estão fora do nosso controle. Exatamente, Luciano. E assim, eu estava até no caminho, né, vindo para cá, dando uma olhada ali na internet, né, no meu Instagram, e aí eu vi a chamada da CNN, né, do Instagram da CNN falando exatamente sobre isso, que o chefe da OMS, ele está alertando para possíveis novas pandemias, não pandemia em si, mas problemas que vão repercutir o igual ou até mais do que o Covid, né? Trouxe pra gente. Então, eu acho que assim, que serve de alerta, sabe? A gente, igual você falou, a gente tem uma mania de olhar para o passado e se espelhar nele, né? Então, assim, se tudo deu errado, daqui para frente vai continuar dando errado. Se tudo deu certo, daqui para frente vai continuar dando certo. E exatamente, e não é isso, né? A gente tem que aprender com as coisas que acontecem, com o que vem, né, pra gente, para ir se blindando, né? Eu falo muito isso, sabe? É uma forma da gente ir se protegendo e se blindando de possíveis problemas, né? Porque tá tudo muito dinâmico, né? A vida muda muito rápido. A única coisa que a gente controla é hoje. O que está acontecendo nesse É o agora, né? momento. Na verdade, é o agora. Porque um hoje, já não sei. à noite, a gente não sabe como que vai estar a vida. Eu gosto de usar uma analogia, vamos dizer assim, às vezes o empresário, né, ele não, ou funcionário também, uma pessoa que trabalha numa empresa, ele não leva em consideração que a vida tem até aquela frase, uma caixinha de surpresa, né? Você pode estar andando na rua de moto. Eu vi um vídeo, foi até engraçado, assim, entre aspas. O cara estava atravessando a rua, veio um cachorro correndo e atropelou o cara. Ele tomou um tombão e caiu para trás. E ele não conseguiu nem levantar depois. Sim. Um cachorro, né? Às vezes uma pessoa sofre um acidente jogando bola, acontece alguma coisa, quebra uma perna, quebra um braço. Sim. É um profissional liberal, é um autônomo. Então, não só os empresários, mas eu falando dos empresários aqui, porque como contador eu conversei muito com muitos deles, né? Eles acham que as coisas não vão acontecer, né? Tá tudo certo, que ele já conhece, já sei tudo sobre esse mercado, já sei tudo que pode acontecer, só que a gente não sabe. Então, assim, qual a importância que você vê? Você já falou de algumas. Né? Qual a importância que você vê da gente contar com o seguro? Então, Luciano, eu falo o seguinte, a nossa vida, né, em si, é como se fosse uma pirâmide, né? Então, a gente está aqui embaixo, né? Eu, Priscila, tenho uma pirâmide em cima de mim. Então, em cima de mim é tudo que eu controlo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que ter uma força de trabalho para sustentar, né? Aí, depois da força de trabalho, vem o quê? As coisas que eu conquisto. Meus bens, meus patrimônios, né? Minha família. E a gente vai construindo investimentos, reserva de emergência, né? Então a gente vai tendo tudo isso. Então, assim, basicamente hoje a estrutura, a pirâmide estrutural do Brasil é essa. A pessoa, né, tá aqui embaixo, vai construindo a pirâmide dela. Então ela começa a trabalhar ali 18, 20 anos e vai construindo. Aí casa, aí compra um apartamento financiado, aí compra um carro, né? Aí, junto com o marido, tem um filho, né? Com a esposa, aí constrói a família, aí põe os filhos, às vezes, num colégio particular, e aí vai criando, né? A estrutura familiar. Então, essa é a estrutura familiar do brasileiro, né? Do Brasil em si. Só que as pessoas esquecem de que entre ela e a pirâmide dela tem que ter um pilar forte. Se não tiver um pilar forte, de nada adianta, né? Então, e aí a questão que você falou da reserva de emergência, e aí é onde entra o seguro, principalmente o seguro de vida, né? Porque o seguro de vida, ele é como se fosse, ele é o pilar que sustenta a pirâmide, né? Por quê? Se caso acontecer, a primeira coisa que a gente perde, né? A força de trabalho. Então, a gente pega profissionais liberais, médicos, dentistas,
os próprios empresários, né? A gente pega a pandemia, igual você citou, né? Teve empresários que ficou 2, 3 meses sem venda nenhuma. Então, se ele não tiver um pilar forte para sustentar a pirâmide dele, se não tiver um capital de giro bom, ele vai só dissolvendo a pirâmide dele. Então, ele vai abrindo mão de um patrimônio, né? E a gente pega, assim, vários exemplos, né? Que a gente tem, assim, de conhecimento público, por exemplo, o Schumacher. Schumacher foi, né, um piloto, que, assim, um profissional que correu riscos altíssimos, né? Inclusive, a gente perdeu o Ayrton Senna, né? Dessa forma. E aí, ele se aposentou, foi curtir a vida, no final de semana passeando, né, curtindo, foi esquiar, sofreu um acidente e tá até hoje, né? Então, assim, o patrimônio que ele construiu, praticamente ele já usou muito mais da metade para pagar todos os custos que tem de arcar, né, com as despesas dele hoje. Né? Então, mais recentemente, a gente pega, por exemplo, a Preta Gil, né, que descobriu o câncer há pouco tempo. E acho que, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, que saiu na mídia que ela teve que vender um apartamento para custear os primeiros tratamentos ali, porque ela iniciou um tratamento, mas a coisa foi ficando mais avançada, então ela teve que custear muito rápido para poder, né, entrar com um tratamento mais forte. Então a gente pega muito isso. Né? Então, eu costumo falar isso. A importância de você ter um seguro é você blindar o seu patrimônio. Por quê? Qualquer coisa que aconteça, qualquer imprevisto que aconteça, a gente tem essa blindagem. Então, ela vai ser a camada que vai ser utilizada primeiro, né? Para que a gente possa ter uma tranquilidade. Né? Então, igual, por exemplo, a gente, né, eu uso muito a palavra vida. O que é a palavra vida? Né? Vidas. O V, vida longa. Então, a gente quer uma vida longa, todo mundo quer uma vida longa, né? Igual eu tenho a minha avózinha ainda, tadinha, ela tá 93 anos, lúcida, totalmente lúcida, requer já bastante cuidado médico, né? Mas muito lúcida, assim, dá conta de tudo. Esses dias ela teve até internada e quis falar com todo mundo. Você hoje eu quero falar com todo mundo. Ela me ligou. Aí na hora que eu vi a ligação assim, né? Minha avó mora lá em Fortaleza, no Ceará, aí eu vi aquela. Eu falei, ai meu Deus, minha avó internada. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí atendi a minha tia. Minha filha, sua avó quer falar com você. Eu falei, ai, graças a Deus. Aí atendi, oi, vó, chamada de vídeo. Me chamar de vídeo. Minha filha, liguei só para falar um oi, para saber como é que você tá. E pergunta das meninas, do meu esposo, todo, sabe o nome de todo mundo. Sim. Então, assim, o que a gente quer é isso, né? Uma vida longa, com qualidade, né, Luciano? Sim. E, então, assim, aí você imagina. Hoje você tem o que eu falo, hoje você tem uma força de trabalho, uma renda, né? Que te dá ali, você está trabalhando e sustentando a sua vida. Mas quando você chegar lá na melhor idade, né, vamos pensar lá para os 70, 80 anos, né, que a expectativa de vida do brasileiro está só aumentando também. Então, o que vai acontecer? Você vai diminuir o seu trabalho, né, e teoricamente você vai diminuir a sua renda. Porque quando você está trabalhando, você consegue trabalhar às vezes dobrado para ganhar dobrado. Mas quando você chega lá, né, quando a gente é idoso, a gente já não tem mais essa força de trabalho. Então, a gente vai se sustentar ali, às vezes, com uma aposentadoria, se a pessoa tiver uma reserva, né, que planejou para isso também. E aí vem os gastos adicionais, né, com medicamento, médicos, né, cuidados especiais que a pessoa vai precisando ter, né? Então, o que a gente pensa muito nisso. Então, a gente quer ter uma vida longa, mas a gente não se prepara para essa vida longa, que é importante, né? E aí vem o I, né, de vida. Invalidez. A qualquer momento a gente está sujeito a uma invalidez, né? Igual você falou. A gente pode estar, igual eu, né, costumo ir fazer uma caminhada, correr na UFV, e tem muito cachorro no UFV. Sim. Não sei se você tem passado por lá, assim, eles estão até discutindo isso, né? Levou isso para discussão. Porque... é um tema que precisa ser resolvido, porque tem gente que já... Exatamente, tá tendo muita gente mordida, caiu de moto, carro
Esses dias eu vi o cachorro, o cara tava vindo devagar, mas mesmo assim o cachorro secou o carro dele, então assim, deu uma estragada. Então assim, aí a gente tá, igual, aí você pega pessoa de bicicleta, de moto, que é mais vulnerável. O cachorro bate, manda longe e machuca, quebra, dependendo da gravidade, vira uma invalidez, Sim. né? Aí a gente pega, por exemplo, igual eu conheço vários profissionais, né, médicos, dentistas que gostam de correr, que gostam de bicicleta, né, de bike, até futebol, final de semana, e tá sujeito, pode acontecer, né, de cair, de machucar, e isso às vezes até gerar uma invalidez. Sim. Então, testa ali a força de trabalho, e aí como que vai ficar a renda da pessoa, né? Sim. Aí a gente pega o D, né, de vida, doenças, exatamente sobre isso. Hoje a gente não tem como a gente falar. Antes, eu via muito meu pai às vezes falar assim: ah, coitada, a pessoa tá doente, mas também já tá velha, né? Adoeceu de velhice, alguma coisa assim. Hoje em dia, não. Cada dia mais comum pessoas de 18, 20 anos, 30 anos com doenças graves, né? Um câncer. Aí você pega a Covid, que levou muita vida e deixou muita gente com sequelas também. Muita gente nova e com sequela, né? Então, assim, aí a gente... É coisas que fogem do nosso controle, né? Tem muita coisa que dá pra gente controlar. Uma alimentação saudável, cuidar, né, do físico, né? Praticar esporte, tudo, mas isso não quer dizer também, né? Isso não é que vai evitar, né? E o A, né, que a gente fala de ausência precoce, que igual meu pai, por exemplo, meu pai faleceu com 50 anos de idade, num infarto, né? Então, assim, eu tinha 18 anos quando meu pai faleceu. Então, desestruturou toda a nossa família, né? Era uma força que a gente tinha ali de trabalho, porque ele estava lá na roça, ele gostava de plantar, então ele plantava feijão, ele fazia uma horta, ele fazia uma coisa, uma outra, e estava ali junto com a gente. Então, 50 anos, né? Muito novo. E o S, né, que a gente fala ali de vidas, que é a sucessão patrimonial. Então, a gente pensa muito nos empresários também, né? Quando você pega, por exemplo, um empresário que geralmente tem um sócio, né? Aí tem duas pessoas tomando conta da empresa, um sócio falece, aí vem um filho tomar conta da parte da empresa, aquele filho não domina nada da empresa, então às vezes, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar o negócio. Então a gente pensa muito nisso, sabe? Então eu acho que o seguro, ele é importante por isso, para blindar, né? Eu falo muito isso, para blindar o patrimônio, para blindar a vida da pessoa, para que qualquer eventualidade dessa que aconteça, o seguro, ele tem várias camadas, né, da proteção, que você vai utilizando uma coisa para cada necessidade, para você não precisar de mexer, né, no seu patrimônio, na sua vida, na sua estrutura familiar, assim dizer. É muito legal essa questão que você fez, né, da palavra vidas aí. E principalmente sobre essa questão do seguro de vida, né? Sim. Acho que as pessoas têm muito preconceito quanto a ele. Eu vou morrer, para que eu vou deixar dinheiro para os outros, né? Exatamente. Só que assim, não quer dizer que você vai morrer, né? Você não precisa ter um seguro pensando que você vai morrer. Não, você pode ter uma doença, você pode ficar inválido, você pode ter que ficar um tempo em tratamento. Exatamente. E quem vai cuidar da sua família? Né? Quem vai sustentar seus filhos? Quem vai pagar a escola dos seus filhos? Porque senão você vai ter que vender patrimônio. Exatamente. Aí você começa a reduzir a qualidade de vida da sua família. Vai ter que vender a casa, vai ter que mudar os meninos de escola. Então, assim, e isso gera muitos problemas até de relacionamentos. Exatamente. Eu falo assim que é como se fosse uma bola de neve, né, Luciano? Quando acontece um imprevisto, ele vai gerando vários outros imprevistos, né? Se a gente não tiver planejado, se a gente não tiver planejamento financeiro, se a gente não tiver uma proteção, se a gente não tiver uma reserva de emergência, né? Porque igual você citou, se acontece uma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer, cortar os gastos que a gente fala supérfluo, né? Aí você
tira o filho da escola particular, por exemplo. Aí o filho está a vida inteira acostumado com aqueles amigos, com aqueles colegas, com aquele ciclo de amizade, tudo ali. Aí você tira. O que vai gerar? Um problema emocional para ele. Aí daqui a pouco você vai ter que gastar com o médico, com o psicólogo. E aí vai só gerando. E também eu falo assim, se a gente não planejar, a gente perde muito mais dinheiro. Porque se você fizer, por exemplo, um seguro de vida já novo, você vai pagando assim muito pouco por mês e vai tendo uma proteção. Se você precisar, igual você citou, de abrir mão de um patrimônio, aconteceu um imprevisto, uma doença. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa conhecida minha que teve um câncer, né, ela, de mama, e o primeiro ali, o tratamento dela foi pelo SUS. Ela conseguiu o tratamento pelo SUS. Sim. Só que para onde que vai? Muriaé. Então, o gasto de ficar em Muriaé, às vezes uma semana, com um acompanhante, não é só o tratamento em si. Sim. É muito gastos que envolve, né? Medicamento, é muita coisa. Então, ela falou, Priscila, logo quando eu descobri o meu câncer, que eu iniciei meu tratamento, a primeira coisa que eu tive que fazer foi vender meu carro. Meu carro valia 45 mil, eu vendi por 35. Então, assim, ela perdeu 10 mil reais de cara. Né? Por quê? Porque precisava do dinheiro. Então, assim, patrimônio é dinheiro? É, mas não é dinheiro em caixa, né, Luciano? Então, assim, aí, se você precisa vender rápido, o que você faz? Você abre mão. Então, aí você tem que vender mais barato. Então, você perde um patrimônio que você construiu, né, para arcar com o imprevisto e vai gerando vários outros problemas, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Isso é um tema muito... Eu gosto muito de ler, de falar sobre essa questão de seguro, porque existem vários tipos de seguro, né? Sim. Às vezes as pessoas associam muito ao seguro de vida e seguro de carro. Sim. Mas não é só isso. Existem outros tipos de seguro também. E mesmo sobre esses dois, existe muita desinformação, né? A pessoa não entende muito bem como funciona, se é caro, se não é, como que isso funciona, né? A pessoa luta ali para comprar um carro, luta para comprar uma casa e esquece de cuidar daquela casa. Exatamente. Né? Eu já conheço exemplos, né, dentro da minha família mesmo, e não é apenas um, mais de um, que a casa pegou fogo, totalmente. Olha só. Né? Talvez se você falasse com a pessoa, você tem que ter um seguro, porque pode ser que sua casa vai pegar fogo. Nunca pegou, por que vai pegar? Quantas pessoas que têm a casa que pegam fogo? Exatamente. Quebrou tudo. Teve que destruir e fazer outra casa. Né? Então, assim, a gente não tem a mínima noção do que pode acontecer. Às vezes, sou um ótimo motorista. Ótimo, perfeito. Às vezes o carro está parado lá fora, eu estou aqui dentro. Sim. Vem alguém bater no meu carro. Não, isso é o que mais acontece, Luciano. Isso é o que mais acontece. Isso não vai diminuir, eu não vou ficar ruim motorista por conta disso. Exatamente. Porque assim, a gente tem o costume de pensar na gente, né? Eu sou isso, eu sou assim. É igual você falou, passado, né? Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Mas a gente tem que pensar de fora para dentro. Né? Igual você citou muito bem. Seu carro está parado. Quantas vezes, Luciano, quantos clientes meus já aconteceu? Cliente no mercado, o carro está parado no estacionamento do mercado, aí a pessoa vai lá, está fazendo compra e tal, quando chega, o carro está arranhado, o carro está batido, o retrovisor quebrado, e não sabe nem quem que fez. Sim. Né? Então, assim, isso tudo pode ser, não é evitado, né? Mas pode ser amenizado, né? O problema com a proteção do seguro. Sim. E é interessante falar porque, assim, eu conheço muita gente, tem muito cliente meu que, semana passada mesmo, um cliente me ligou, Priscila, tô indo pegar meu carro sábado na concessionária, carro zero. Você já fez meu seguro? Não, já tô olhando aqui, já tô deixando tudo certinho, pode ficar tranquilo, não sei o quê. Sábado de manhã ele me ligou, você tem certeza? O seguro do meu carro tá tudo no jeito, tá tudo certinho, posso ir embora com o carro? Pode, tá tudo certinho. E eu fui apresentar o seguro de vida para ele. Deus me livre, não precisa de seguro de vida, não. Entendeu? É porque a pessoa pensa a seguinte,
meu carro pode ser batido. Então eu preciso de outro, porque o carro é caro, eu vou ter. Mas você não tá dentro do carro. Aí um dia eu falei com ele, mas você não tá dentro do carro? É, tô. Não, mas depois a gente conversa sobre isso aí. Eu gosto até de falar, às vezes, quando a pessoa tem uma empresa, Sim, né? Ele pensa, ah, não, eu vou fazer o seguro do meu carro, vou fazer o seguro da moto, o carro de moto, por exemplo. sim, E ele está andando de moto. Só que a empresa dele é quem está em cima da moto, não é a moto. exatamente. Entendeu? Se bater na moto dele, tá, beleza, ele vai precisar de um seguro, vai resolver aquilo ali, tá, mas e a vida dele? Porque a empresa dele é quem está em cima da moto, não é a moto. A empresa Exatamente. dele não é o carro, quem está dentro do carro, dirigindo. A empresa dele não é o prédio apenas, é quem os funcionários, as pessoas que estão lá dentro. Então, a pessoa tem que pensar nisso. Queria que você falasse um pouquinho sobre os principais, assim, eu sei, são muitos os tipos, Então, né? Mas que você falasse para a gente um pouquinho sobre os principais tipos de seguros que sim. a gente tem. É engraçado, Luciano, porque eu fiquei lá na Caixa, né, por 8 anos e eu tinha, como eu falei, eu trabalhava com 9 produtos, né? E eu falava assim, meu Deus, 9 produtos, assim, já era muito, né? Aí quando eu abri a corretora, assim, toda semana eu tenho uma procura, né? A pessoa chega e fala assim, você tem seguro disso? Eu falei, gente, seguro disso, será que existe? Aí eu, não, eu vou olhar, eu vou pesquisar, eu vou, porque assim, a gente trabalha com assessorias, né? Com empresas que têm outras áreas, né? Outros ramos, e aí com parcerias também, e aí a gente vou buscar o negócio técnico. Então, assim, tem seguro para N coisas, assim, é muito tipo de seguro, né? Sim. Então, tem seguro hoje para garantir contrato, tem seguro de responsabilidade civil profissional. Então, eu sou um profissional, uma corretora. Eu tenho o meu seguro. Caso aconteça um erro que eu causei no meu trabalho, Uhum. eu também tô segurada, né? Protegida, amparada por uma proteção, porque a gente é humano, Uhum. né? Então, assim, é muito tipo de seguros. Mas eu falo assim, quais são os principais, né? Para as pessoas começarem a entender. Para uma pessoa física, né? Para CPF, eu, Priscila. O principal que a gente tem, seguro de vida. Que aí hoje em dia, Luciano, eu nem falo mais seguro de vida, eu falo seguro em vida. Porque, assim, uma apólice hoje de seguro de vida, ela traz tantas proteções para a vida que a morte a gente nem se fala mais, Uhum. sabe? Igual a gente tá falando, invalidez, doença grave, cirurgia. Hoje a gente tem uma proteção para cirurgia, como se você tivesse um plano de saúde, mas é dentro do seguro de vida, né? Então a gente tem uma proteção que é super importante, Luciano, principalmente para profissionais liberais. É uma proteção que a gente chama de DIT, de áreas de incapacidade temporária, né? Igual eu tenho uma cliente que ela é terapeuta, né? E ela é liberal, né? Ela trabalha até com a pandemia, ela foi para casa, fez um home office, um escritório dentro de casa e hoje ela trabalha só de casa, assim, ela nem trabalha, nem atende presencial mais, só online. E ela foi limpar a cozinha da casa dela, né? Lavar lá a cozinha e escorregou e bateu o joelho, de quina do joelho, e trincou um osso ali do joelho. Então já tem 60, 90. Tem 5 meses que ela está afastada, sem poder atender, porque ela ficou 90 dias, 60 dias deitada, mobilizada, deitada, porque não podia movimentar o joelho. E aí a cobertura amparou ela, Uhum. porque ela teve uma renda diária, né, pelo período que ela ficou afastada, para cobrir as despesas fixas dela, porque a conta de água, de luz, a comida, o gás, isso aí não quer saber se você está trabalhando, se você está bem ou se não está. A conta chega no final do mês. Então ela tem de acordo com a renda que ela tinha de trabalho, né, que é tudo comprovado, ela teve essas diárias para poder ir cobrindo ali enquanto ela
teve o período afastado, né? Então ela teve primeiro 60 dias, depois ela teve que prolongar por mais 90 dias, né? Então ela ainda está no período de afastamento e está tendo o amparo dessa proteção. Todo dia ela tem uma diária e aí que cai, né, um valor montante de acordo com o tempo E que isso ela vai deve ficar. aumentar muito pouco no seguro dela. Muito pouco, Luciano. Dependendo da profissão, dependendo da renda, aumenta muito pouco. E é um amparo, entendeu? Porque, a gente, igual você falou, a gente pensa muito assim em profissionais que dependem de si, né? Igual, por exemplo, um médico, um dentista, né? Uma esteticista, uma cabeleireira. Então, depende das próprias mãos, depende do próprio corpo de estar ali para fazer o serviço. Então, se qualquer coisa acontece, ela não vai estar ali, não vai ter quem faz o serviço por ela. Sim. Então a renda dela vai cessar, né? Nesse período que ela ficar sem trabalhar. Então é importante ter essa proteção. É interessante. Então aí por isso que eu falo que é a proteção de vida, né? Então assim, eu acho que o principal seguro que a gente tem que ter, a principal proteção, antes de tudo é um seguro de vida, Sim. porque é ele que vai dar, né, esse pilar de apoio para a nossa pirâmide, Sim. né? Depois disso, o seguro residencial, porque, né, praticamente assim, todo mundo, claro que exceções, né, das pessoas que infelizmente vivem na rua, todo mundo tem um lar, né? Então, seja alugado, seja financiado, seja quitado, seja próprio, seja casa, apartamento, a gente tem um lar. Sim. Então, assim, igual você citou, e todo mundo está exposto. Por quê? O home office realmente trouxe muito mais problemas dentro de casa. Por quê? A gente tem N aparelhos ligados na tomada, né? E às vezes a gente tira o celular do carregador, mas ele fica ali na tomada e a gente vai fazer outra coisa, uma coisa e outra, e isso pode acontecer, né? Pode um curto-circuito que gera um incêndio, né? Igual você, né, citou na sua família, 2 incêndios que teve residencial aqui em Viçosa. De 2 anos para cá, de um ano para cá, a gente já teve acho que uns 4 ou 5 casos de incêndio residencial, né? Pouco tempo eu estava passando ali perto do Amantino, tinha um bombeiro tirando um gás que estava vazando. Por sorte não aconteceu nada, mas se a pessoa não se atenta, podia ter explodido dentro do apartamento, né? Igual eu falo assim, ó, eu mesmo, quando minha menina mais nova era bebezinha, eu coloquei a mamadeira dela para ferver. Esqueci aquilo lá, Luciano, e fui dormir. E aí, meu esposo acordou de madrugada e disse assim: Nossa, Priscila, um cheiro estranho, um negócio estranho, a garganta tá. Quando nós acendemos a luz, tinha assim uma fumaça assim no quarto. Ele falou: Misericórdia. Então, nós corremos, chegamos na cozinha, a casa estava toda tomada de fumaça. Por muito pouco, não teve incêndio, por muito pouco, né? E aí eu gosto de trazer assim os benefícios que essas proteções têm, sabe? Igual o seguro residencial, não é só sobre incêndio, não é só sobre um curto-circuito, é sobre os benefícios que você tem. Igual hoje a gente tem chaveiro, eletricista, encanador, vidraceiro, tudo dentro dos planos, né? Igual, por exemplo, pouco tempo lá em casa, minha chave quebrou na fechadura. Liguei pro seguro, o chaveiro foi lá, consertou para mim e eu não tive que pagar mais nada por isso. Se eu tivesse que contratar um chaveiro, eu tinha que ter pago, né, particular. Sim. Então, assim, às vezes o que você paga dessas pequenas manutenções que você faz em casa durante o ano, paga seu seguro umas 2, 3 vezes. Sim. Né? Porque um seguro residencial hoje, ele é em torno de 1% do valor do imóvel. Então, se um imóvel de 300 mil, ele é R$300 por ano. Então, assim, se você for fazer, igual, por exemplo, um chaveiro, um encanador, trocar uma torneira na sua casa, fazer um reparo, você paga mais que isso. Você já paga isso. Então, a gente tem vários benefícios, né, no seguro residencial. E tem o seguro de veículo, né, que seja de moto, seja de carro, né, a gente tem o seguro que é realmente para dar essa tranquilidade. Porque a gente está no trânsito, a gente está exposto. Né? Então, como você falou, às vezes a gente é um bom motorista, né? Mas a gente não sabe quem vem de lá. Sim. Então, o seguro, ele abrange o seu veículo e o veículo do terceiro se você causar uma batida, né? Então, tem esses benefícios. E aí, os benefícios que tem dentro do seguro de automóvel. Um guincho, né? Uma pessoa para trocar o pneu. Às vezes o pneu furou no lugar de difícil acesso, você troca. Tem até alguns planos que tem até um motorista amigo.
Você vai para uma festa. Um exemplo, você foi para Juiz de Fora. Você vai no seu carro. Chega lá, você vai numa festa. Você não pode voltar dirigindo porque tem blitz, tudo, e até o risco que você corre, Sim. né? Então, você programa no seguro uma pessoa para ir te buscar e te levar. Olha só pra você ver. Chofer, quase. Exatamente. Dentro do seguro. Sim. Então, assim, tem muita gente que não sabe, né? Então, são vários benefícios que a pessoa tem. Então, é importante, né, você ter essa proteção. Então, basicamente, para pessoa física, né? Os três principais: seguro de vida, residencial e de automóvel, né? E aí a gente vai para a parte profissional, né? Para um CNPJ. Quais são os principais, né, que a gente tem? Aí a gente fala na mesma linha de raciocínio, só que muda para a empresa. Seguro de vida dos funcionários, dos sócios, né, do dono da empresa, porque como você falou, a empresa ela não funciona sozinha, né? A estrutura física não funciona sozinha. Depende de estar alguém lá trabalhando, seja o dono ou seja os seus funcionários. Então é importante proteger essas pessoas, né? O seguro da empresa em si, né? Da estrutura física, de incêndio, seguro de maquinário, dependendo da empresa, né? A gente tem seguro hoje de equipamentos, o seguro da frota, do carro, da moto, e tem o seguro de responsabilidade civil, que eu acho muito importante, principalmente para profissionais, né, liberais, que faz, por exemplo, médico, dentista, esteticistas, caso aconteça algum erro, né, que a gente é humano, a gente está, né, assim, exposto ao erro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Então esses são os principais, tá, Luciano? Mas a gente tem seguro hoje, assim, de uma infinidade de coisas. Deixa eu perguntar uma, para aproveitar, né? Lógico. Porque eu já vi muita gente falando sobre o seguro de automóvel, principalmente quando chove, Sim. cai granizo, Sim. né? Ah, mas isso aí não cobre, o seguro não cobre. Mas eu já vi que depende, tem seguros que cobrem também esse tipo de Exatamente, desastre. Luciano. A gente tem as coberturas. Todo seguro tem seus planos, né? E por isso que é importante também as pessoas conhecerem um pouco também, né? E a importância de ter um profissional também com experiência e de confiança, né? Para você saber o que você está realmente contratando. Porque a gente tem hoje vários tipos de cobertura. E tem a cobertura de automóvel que a gente chama de compreensiva. Ela compreende todos os danos. Nem todas as seguradoras e nem todos os planos são assim, né? Então é um plano mais completo, que aí ela tem toda essa cobertura. Aí ela cobre roubo, incêndio, perda total, perda parcial e fenômenos da natureza. Aí dentro do fenômenos da natureza está coberto granizo, enchente, né? E qualquer problema, dano da natureza. Você estacionou seu carro. Aqui na nossa região tem muito isso, né? Na época de chuva, a árvore cai, aqui na universidade principalmente. Então, se você está com seu carro estacionado e caiu uma árvore em cima dele, esse seguro vai estar cobrindo. Granizo, a mesma coisa, né? Porque pega muito no teto ali, amassa tudo, né? Então, cobre também. E enchente, né? Então, assim, é claro que a gente tem que tomar vários cuidados, né, Luciano, né? Porque a seguradora hoje, ela também não sai dando dinheiro para os outros de graça, né? Ela investiga. Então, acontece uma coisa, ela vai te investigar. Ela vai procurar saber o contexto, né? Porque tem pessoas hoje que, por exemplo, né, no litoral, tem praias que você entra com carro, né? Dentro da praia. Isso não cobre. Sim. Isso não cobre, porque você está assumindo o risco, né? De uma maré subir e entrar no seu carro. Né? É a mesma coisa com enchente. Então, assim, tem um ponto de alagamento. Você viu que tem um ponto de alagamento, se você arriscar passar por esse ponto, e isso for detectado que você arriscou, isso não cobre também. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? As regras também, para... As pessoas gostam. Tem muita gente que gosta de dar uma olhada na regra. Tem muita No gente. caso, muita gente vai se lembrar, um jogador de São Paulo, o time de São Paulo, trouxe para o São Paulo, chama Breno. Ele foi para o exterior e aí a casa dele pegou fogo, né, lá.
E depois, investigando, descobriram que foi ele que colocou fogo na casa. Ele ficou preso muito tempo. Sim. Ele pôs fogo na casa para conseguir o seguro, o dinheiro do seguro. Então, assim, infelizmente, as pessoas Tem ficam muito caso, criando Luciano. estratégias, né? Toda De roubo de semana. carro, de amassado, de batida, Exatamente. para tentar buscar o seguro. Exatamente. Toda semana, Luciano, toda semana a gente pega, sabe, os noticiários nas redes de seguros, né, que a gente tem. Eu acompanho várias empresas de notícias só de seguros e é toda semana aparece um caso assim, sabe, da pessoa que se fingiu de morto para a família receber seguro, ou a mulher matou o marido, ou o marido matou a mulher para poder receber o seguro, sabe? Já vi De isso. incendiar carro, sabe? De jogar carro ribanceira abaixo, tudo, sabe? E assim, e cada dia que passa, as seguradoras elas estão mais experientes, Sim. sabe? Então não adianta, não adianta. Eu sempre falo isso com meus clientes, gente, não adianta o jeitinho, né? Que a gente fala o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro já está sendo conhecido. Então, assim, não adianta tentar dar jeitinho, né? Vamos tentar andar dentro da normalidade, a realidade mais próxima possível, para que você não tenha problema no futuro. Porque eu falo assim, Luciano, fazer seguro é muito fácil. Eu entro no meu sistema e contrato, te dou o boleto para você pagar e pronto. Mas na hora que você precisar usar, aí que vem o problema. Entendeu? Então, assim, eu lembro de muito disso lá na Caixa. Às vezes eu estava conversando com um cliente, eu escutava muito isso lá. Ah, na hora de vender é muito fácil, isso é muito bom, eu quero ver o que eu precisar usar. Aí eu sempre falava, não, eu estou te falando todos os benefícios que você tem. Vai lá, se você não conseguir, você pode vir aqui que eu vou te ajudar. Por quê? Eu sempre mostrava os benefícios para o cliente. Então, assim, não é só você vender, sabe, o seguro, é a pessoa poder usar. Né? Então, a gente tem vários problemas com o seguro relacionado a isso, sabe? Falta de transparência, que às vezes a pessoa fala para o cliente e nas entrelinhas ali não tem. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque na hora que a pessoa precisar usar, a pessoa tem que ter. Sim. Tem que ter. E não adianta querer dar um jeitinho. Esse ponto até que eu ia te perguntar, porque eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, Sim. que vão assistir esse vídeo, né, todas essas informações extremamente ricas que você está trazendo, vão ligar essa chavinha aí. Opa, eu não estou protegido, né? Meu patrimônio não está protegido. Quem mora na Rua do Leão, então... Nossa, Deus! Ali ele não está protegido nessa todo enchente. Mas às vezes a pessoa atinou a isso. Quais são as principais coisas que essas pessoas precisam prestar atenção na hora de contratar um seguro? Para que elas não caiam numa enrascada, porque existem muitas pegadinhas. Sim, com certeza. Luciano, a primeira coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que eu conheço, que são meus clientes e não são meus clientes, né? Tenha a sua apólice. É direito. Sim. É a mesma coisa que você compra seu tablet, o que você tem que ter? A nota fiscal. Se a empresa não te fornecer a nota fiscal, você vai ver, opa, peraí. Como assim? Eu comprei um negócio, eu tenho que ter a nota fiscal. É a mesma coisa quando você faz um seguro. Sabe? Exige a sua apólice. Semana passada mesmo, a jornalista, a apresentadora que era da Globo, ai gente, me fugiu o nome dela agora. Ela deu o depoimento dela sobre isso. Tinha 10 anos, Luciano, que ela tinha seguro. 10 anos, com a mesma pessoa. Mas ela não tinha seguro. Entendeu? A pessoa nunca deu a apólice para ela. O que a pessoa fazia? Ia pegando dinheiro do povo, pegando dinheiro. Aí, às vezes, a pessoa dava uma esbarrada, dava não sei o quê, ela ia lá e pagava. Gente, olha que a pessoa também é muito doida, né? Porque imagina, ela deu muita sorte também de não ter nenhum desses clientes dela ter dado perda total nesses anos, né? Porque imagina você ter que pagar um carro de 100 mil, 150 mil. Aí ela foi usar o carro dela, o seguro dela, não sei o quê. Aí o cunhado dela que descobriu que precisou usar não sei o quê, e aí não tinha apólice, não tinha nada, que descobriu. Aí ela foi olhar, aí foi efeito cascata. Ninguém tinha. Então ela falando, só na família dela, foi o cunhado dela que indicou na época.
Era o dela, o do cunhado dela, acho que de mais umas 5 pessoas, com essa mesma pessoa. E ninguém tinha seguro. Então, assim, a primeira coisa, exige a sua apólice, sabe? Eu sempre encaminho para os meus clientes, toda vez. Fizemos seguro, a apólice ela emite uns dias depois, emitiu, eu encaminho para a pessoa. Tá aqui a sua apólice. E a maioria das pessoas não guarda, não faz nada com aquilo. A maioria. De vez em quando um cliente manda, Priscila, eu estou precisando da minha apólice, só vai lembrar da apólice na renovação. Ele quer cotar, quer olhar preço, aí a pessoa precisa da apólice para poder olhar. Fora isso, então eu sempre falo, gente, exige sua apólice. Porque na apólice, Luciano, por mais que às vezes você não entende tudo, mas se você dá uma lida ali, você consegue entender. Ver se os seus dados estão corretos, entendeu? Ver se realmente é o seu carro que está ali, né? Se é o seu endereço que está ali. Né? Então, eu acho que assim, muita atenção. E também, assim, procurar entender, sabe, Luciano? Eu acho que hoje, assim, a informação, ela tá tão fácil pra gente, né? Ela tá tão fácil, que é procurar entender um pouco. Né? Igual a gente estava falando aqui, né? A gente, enquanto empresária, a gente entende um pouquinho de cada coisa. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de curiosidade também, sabe? Ah, eu tenho um seguro de vida, deixa eu entender um pouquinho o que é um seguro de vida. Quais são as principais coberturas? Deixa eu ver se na minha apólice eu tenho isso. Conversar com um profissional, né, com o corretor, né, com alguém de confiança, né, e falar, gente, o que você acha? Eu tenho essa cobertura, você acha que é interessante, que não é, né? Para você saber realmente e saber dos benefícios, sabe? Eu sempre procuro mostrar para os clientes o máximo de coisa que ele pode usar do seguro. Eu sempre falo com ele assim, gente, o não você já tem. Qualquer coisa que você precisou, me liga. Priscila, eu tô precisando disso, disso, disso. Será que meu seguro cobre? Aí eu vou ver, vamos olhar? Vamos, se cobrir, ótimo. Se não cobrir, não, isso aqui não cobre. Porque nem tudo também cobre, né, Luciano? As pessoas acham assim, igual, por exemplo, vira e mexe, uma pessoa fala assim, Priscila, tô precisando trocar o óleo do carro. Posso acionar o seguro? Eu falei, não, aí já é demais, né? Que aí são coisas de manutenção, né? Aí não, mas assim, então, precisou de alguma coisa? Procura o profissional, sabe? Procura entender a sua apólice. E eu acho que o mais importante é ter a apólice, sabe? Tem seguro do carro? A apólice ali na frente, ali no carro. Tem um seguro de vida? A apólice na pasta de documentos. Tem um seguro residencial? A mesma coisa, a apólice na pasta de documentos. Algo que você está sempre podendo ali ver, sabe? Pode estar sempre na sua vista, para quando você precisar, e até para você lembrar, Luciano. Tem gente que tem seguro e não lembra que tem seguro, e às vezes precisa e não usa porque não lembra que tem. Entendeu? Então, principalmente assim, quando eu trabalhava no banco, às vezes a pessoa vai fazer serviço no banco e a gente oferece, a pessoa faz, às vezes até por parceria mesmo, né? Ou às vezes para reduzir uma taxa, que tem muito assim também. Quanto mais produto a pessoa tem, menos ela, né? Menos taxa ela paga. E aí a pessoa às vezes acaba nem sabendo que tem. E às vezes precisa, tem um problema e não usa. Sabe? Então, assim, eu acho que é muito isso. Você entender um pouquinho do que você tem. E engraçado porque eu acredito que isso deve acontecer muito. Porque as pessoas, cada vez eu vejo isso com mais clareza, elas são mestres de ter direitos e não utilizar. Exatamente. Eu trabalho com cartão de crédito, né? Você até fez um mini curso, isso, né? Muito bom. O mini curso de cartão de crédito. O que eu mais vejo é pessoas que têm um cartão de crédito que dá a ela um monte de benefícios e ela não tem a mínima ideia. Exatamente. Meu produto, eu comprei uma geladeira, tinha 1 ano de garantia. Engraçado, né? Parece magia, né? Parece bruxaria. Deu 1 ano e 1 mês minha geladeira quebrou. Mas talvez com o cartão de crédito que aquela pessoa tem, que ela comprou a geladeira, ela tem o direito, né, de uma garantia adicional. Ou às vezes a pessoa acaba quer um cartão top para me dar entrada na sala VIP, não sei quantas entradas por ano, tá? Mas quantas vezes você vai no aeroporto?
Uma. Faz 3 anos. Quando vai correndo, então, assim, já chega em cima da hora do voo, que nem aproveita. Não dá nem para entrar lá. Então, assim, Exatamente. o que eu mais vejo é isso. Às vezes a pessoa tem o direito e não utiliza, não sabe que tem esse benefício. Muita falta de informação. E outras vezes a pessoa paga por um benefício que ela não precisa. Exatamente. Né? E eu acredito que por isso nós precisamos ter um corretor, né, de conversar com um profissional. Por quê? Porque senão, dependendo da pessoa, pode... Olha, se for, faz isso também, isso aqui é muito bom, coloca alguma coisa no seu seguro que você nem sabe para que funciona. Sim. Ou às vezes tira coisas que para você é importante. Sim. Eu já vi casos, né, relacionados a seguro de carro, que a pessoa estava lá no Nordeste, sei lá, das contas, o carro deu problema. Na hora que ela entrou em contato com o seguro, não, o seu seguro não cobre guincho. Aí onde você está, não. Tem os limites, né? Tem os limites de quilometragem. Exato. Mas isso está na minha posse. Não está. Realmente não estava. Apesar de que no momento de contratação, o corretor falou com ele que tinha Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, né? E até uma pergunta que eu emendo, né? Por que é tão importante a gente contratar, né? Conhecer, conversar, tirar as nossas dúvidas com o corretor. Sim. E é bem interessante, Luciana, essa sua pergunta, porque assim, né? As pessoas, a gente fica muito assim, à mercê de preço, né? Eu acho que as coisas estão tão difícil, né? Que as pessoas falam, tá tudo muito caro, tá tudo muito, né, oneroso, que as pessoas só buscam preço, né? Só buscam preço. E eu acho assim que a gente tem que quebrar, sabe, esse paradigma de questão de preço, porque nem sempre preço é tudo, sabe? E exatamente por isso, porque uma apólice de seguro, se você pegar a mesma seguradora, o mesmo carro, ela pode ter preços totalmente diferentes. Comigo ela pode custar R$2.000, com outro corretor ela custar 4. Mesmo carro, mesma pessoa, mesma seguradora. Por quê? Por causa de coberturas, né? Então, e eu costumo falar assim, sabe? Que a profissão de corretor de seguros, ela é muito baseada no médico, né? Então, a gente é igual um médico. Então, você vai no médico, você está passando mal, você procura um médico. Você chega, doutor, eu tô com dor de cabeça, com isso, aquilo, outro. Ele vai te diagnosticar, vai te examinar primeiro, né? Te fazer perguntas, te examinar. Depois ele vai te diagnosticar. Olha, você tá com isso, isso, eu indico você a tomar essa injeção, ou tomar esse medicamento, né? Ou vai ter que fazer uma cirurgia assim. E o que você vai fazer? Você vai sair de lá, pegar a receita e jogar fora? Não vai, né? Então, você vai confiar naquele profissional, porque ele estudou para aquilo, e o que ele te fala que você tem que fazer, você vai fazer, né? Se ele falar para você tomar um medicamento, você vai. Se ele falar que você precisa de uma cirurgia, você vai. E a mesma coisa o corretor de seguros, né? E eu vejo muito assim, sabe, Luciano? Eu morro de rir. Direto, toda semana eu recebo mensagem no WhatsApp assim, aqui, cota um seguro para mim? Não, cota não. Quanto que fica um seguro para mim? Um exemplo. Da XRE 300. 2017. Aí eu, na hora que eu leio a mensagem, eu dou risada, né? E falo assim. Aí eu cumprimento e falo, não, vamos olhar para você sim. Só que eu preciso de mais informações. Porque se as pessoas acham que seguro é uma tabela, sabe? E já foi. Sim. Já foi. Tabelado. Ainda existe produtos que é tabelado, né? Mas não é de acordo com a sua necessidade, né? Parece uma obrigação. Então, assim, eu posso... Exatamente. E aí, assim, o que é o papel do corretor hoje? É identificar as suas necessidades. Então, por isso que a gente tem que fazer perguntas. Sabe, tem hora que às vezes eu pergunto para a pessoa assim, vou fazer um monte de pergunta, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu acabei de fazer uma cotação, ninguém me perguntou nada. Aí eu falo, mas... eu trabalho dessa forma e eu explico o porquê, né? Porque eu tenho que conhecer a pessoa. Porque depois eu faço um trem de qualquer jeito,
aí na hora que a pessoa precisar, não tem a cobertura, ou às vezes não pode nem usar o seguro, né? Então eu falo muito isso. A importância de você ter um corretor de seguros hoje é exatamente isso, sabe? Você poder contar com a experiência de um profissional que estuda, né, que conhece o mercado, para te diagnosticar o melhor plano. Né? Porque o melhor plano que é para você não é para mim. Pode ter coberturas semelhantes, mas ele não é 100% igual. Né? Igual, por exemplo, eu não viajo para fora de Viçosa. Para que eu vou ter um guincho ilimitado se o lugar mais longe que eu vou é em Juiz de Fora? Não faz sentido, entendeu? Mas você vai em São Paulo, vai em Belo Horizonte, costuma viajar o Nordeste de carro, né? E você precisa, sim, de uma cobertura. Então, assim, às vezes você paga mais caro e tem cobertura que você nunca vai precisar usar, ou você paga barato e vai precisar de cobertura que não tem, né? Então, assim, por isso que é importante, sabe? Você conversar, você conhecer a pessoa, ter, né, confiança, para você... Eu falo assim, corretor de seguros, contador, médico, é a mesma linha. Você tem que ter aquele da vida inteira, né? Porque você confia naquela pessoa e vai pegando confiança e vai fazendo junto com a pessoa. Porque se você vai num aqui, num ali, chega uma hora que você não sabe nem o que cada um está falando. Sim. Eu acho muito interessante isso que você falou. Muitas vezes a pessoa fica preocupada com o preço. Ah, mas ali está R$50 mais barato o seguro. Tá, mas na hora que você vai olhar, não é o mesmo seguro, não é as mesmas coberturas, né? Ou o atendimento é diferente. Não adianta você contratar também um seguro que o corretor está ali para te vender, na hora que você precisar, sumiu o corretor. Exatamente. Né? Cadê o corretor? Exatamente. Cadê o corretor que estava aqui? Não tem jeito de falar com ele. E eu falo muito assim também, Luciano. Eu escuto muitos colegas falando mal do banco, né? Eu não falaria, e principalmente por eu já ter, né? Já tive do lado de lá. Sim. Então eu posso falar com propriedade, porque as pessoas falam muito assim: ah, eu fiz meu seguro no banco. Paguei muito mais barato. Realmente, o seguro no banco é mais barato. Por que é mais barato? Porque o banco ele tem N produtos financeiros para cobrir as despesas dele. O seguro, ele é o que menos dá dinheiro para o banco. Mas ele é o que mais agrega valor em questão de segurar o cliente mesmo, né? De às vezes porque o cliente tem a conta, ele tem o seguro do carro, ele tem isso, então ele vai agregando valor para o banco. Mas financeiramente falando, o seguro nem tanto traz retorno para o banco. Né? Tem vários outros produtos que dão retorno muito maior e melhor para banco. Né? E aí, por que o banco é mais em conta? Porque o banco ele não trabalha com comissões. Né? A gente, corretor de seguros, a gente tem é igual qualquer profissional, né? A gente tem uma tabela que a gente tem que respeitar, porque senão vira leilão, né, Luciano? Aí a gente tem um mínimo e um máximo que a gente pode trabalhar. Eu não posso chegar e falar para você: ah, Luciano, eu vou colocar esse preço aqui para você. Não, eu tenho um mínimo e um máximo, é igual todo profissional, né? Se você chega, por exemplo, para um advogado, dependendo do serviço que ele vai fazer para você, ele não pode te cobrar menos que a tabela, né? É tabelado ali de acordo com a legislação dele, porque senão vira um comércio, né? E aí acaba prejudicando um outro profissional, né? Então o banco não tem isso, né? O banco ele não trabalha com isso porque o banco é um produto financeiro dele lá que agrega valor, né? E aí o que acontece? O banco, ele não tem um corretor de seguros. Ele tem uma seguradora ou algumas seguradoras que ele tem parceria. Mas ele não tem um corretor de seguros dentro dele. Então, quando a pessoa precisa de uma assistência, por exemplo, o banco não dá assistência. Primeiro que o banco só trabalha no horário comercial, só naquele horário de atendimento, né? E igual, por exemplo, eu já trabalhei lá 8 anos na Caixa e eu era terceirizada, eu não era funcionária pública, eu era terceirizada, então assim,
a minha empresa deixava muito claro pra gente que a gente não podia dar celular para cliente, número de celular para cliente, de prestar atendimento fora do horário de trabalho, porque aquilo ali poderia até dar a gente ser mandado embora. Por isso, porque amanhã ou depois, se alguém quisesse processar, não tinha como processar, porque a gente a gente era, né, proibido de fazer esse serviço, porque a gente não era corretor de seguros, a gente era um funcionário dentro do banco. Então, quando você pega um corretor de seguros, aí é diferente. Igual, por exemplo, o que eu busquei para mim quando eu abri minha corretora? Falei, uma das coisas que eu vou prezar é o pós-venda, é um atendimento depois. Por quê? No banco eu não podia fazer isso. E eu era muito criticada, né? Ah, eu não faço CV, já escutei de vários clientes, eu não faço seguro do carro aqui não. Menina, eu faço com você que você quiser, mas seguro do carro eu não faço não, porque na hora que eu precisar você não vai me ajudar. Já cansei de escutar isso de cliente. E ele tinha razão, né? Agora, como corretora, não. Então, eu faço questão, sabe, de prestar um atendimento para o meu cliente, de sinistro. Pode ser a hora que o cliente precisar, eu estou ali à disposição. Então, qualquer coisa, igual eu tenho cliente, eu tenho empresas, né, que perderam funcionários na pandemia e eu fiz todo o processo, né? Eu fiz todo o processo com a empresa para a família receber a indenização. Então, eu prezo por esse atendimento. E eu acho que é igual você falou, é você poder contar com uma pessoa depois. Porque na hora de vender é tudo muito bom, na hora de ganhar dinheiro é bom demais. Mas depois que é o problema, né? Então, eu faço questão de dar esse atendimento ao cliente no pós-venda exatamente por isso, sabe? Porque é a hora que a pessoa mais precisa. E o que acontece? Como a gente não tem muito conhecimento da apólice de tudo, então você fica assim, perdido. Você fica perdido, você não sabe o que faz. Imagina, aí você bateu o carro, você nunca bateu o carro na vida. Primeira vez que você bate o carro. Você fica apavorado, você não sabe nem o que você faz. Ai, meu Deus do céu, bati o carro, bati no outro, eu estraguei o carro do outro. Porque o da gente, a gente se vira. Mas bati, o que eu faço? Então, a gente fica sem saber o que fazer. Igual, semana retrasada, uma cliente minha tá lá na Bahia. Aí ela mandou mensagem, me ligou, Priscila, pelo amor de Deus, um rapaz bateu no meu carro, na porta, mas assim, maçou. Falei, tá, tudo bem, ele tem seguro. Minha filha, nem carteira ele não tem. Nem sei, o rapaz sumiu, saiu. Ai, eu tô nervosa, não sei o que eu faço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a polícia, eu tenho que... Aí eu falei, calma, calma. Primeira coisa, calma, você se machucou? Não, não machuquei. A pessoa machucou? Não, o rapaz já levantou, já foi até embora. Então, tudo bem. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar umas fotos para mim do lugar que você tiver e pode ir embora para casa e depois a gente resolve. Aí ela, sério, Priscila? Eu falei, sério, pode ir embora para casa. Aí foi embora para casa. Aí a gente liguei, resolveu, mandamos consertar o carro. Ela, Priscila, você foi um anjo, minha filha, porque eu não sabia nem por onde começar. No momento a cabeça da pessoa já não sabe, não sabe. E dependendo da batida, ano passado eu tive uma cliente minha que ela me ligou, ela não sabia o que ela estava falando. Ela estava falando nada com nada, nada com nada. E eu falava com ela assim, não, calma, calma, respira. Aí uma pessoa pegou o telefone, que por coincidência estava passando e era conhecido nosso, né? Conhecido dela, conhecido meu. Não, eu tô falando com a Priscila aqui, que ela que olha meu seguro. Não, pode deixar que eu falo. Aí a pessoa, Priscila, ó, ela não tem condições de falar. Minha filha, ela bateu a cabeça. Então ela ficou zonza ali, ela não sabia nem o que ela estava fazendo. Aí eu fui, falei com essa pessoa, ó, pede ela para dar meu telefone para outra pessoa, para o carro, né, da outra pessoa, fala com ela para ir para o hospital, tranquilo, depois a gente resolve isso. Tirar umas fotos que precisava ali na hora para, né, para ter tudo documentado. E aí pronto. Aí ela, Priscila, aí no outro dia ela me ligou, Priscila, naquela hora que você me ligou, que eu te liguei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Daquilo ali eu já desliguei, meu marido já chegou, já me levou para o hospital, aí fiquei em observação lá, hoje eu tô bem. Falei, não, é importante que você tá bem e tal. Então, assim, as pessoas não sabem, né, o que faz. Igual, por exemplo, eu já tive cliente lá na Caixa que perderam a família, né, um familiar, gastou um dinheirão com funeral e a pessoa tinha seguro de vida.
Não, Tipo assim, ele não sabia. não sabia. Até um ponto que eu queria te perguntar, porque perguntar no comentário, eu já ouvi gente falando assim, eu tenho seguro de vida, mas eu não conto para minha mulher. Não. Olha só. Vai querer me matar. É matar, as pessoas... Vai ficar com o meu seguro. Exatamente, Loucura, né? exatamente. E aí a pessoa gera em vez dela, né, ela tá fazendo uma coisa para a família, protegendo a família, cuidando da família, e depois ela gera um problema para a família, né? Porque a família começa a gastar o dinheiro e a fazer. Eu falo, Luciano, porque assim, meu pai faleceu há 18 anos atrás e a gente teve um custo enorme. Sim. Há 18 anos atrás. Isso porque assim, a prefeitura de Canaã ajudou, o prefeito na época ajudou com muita coisa e mesmo assim a gente teve um custo muito grande. Então assim, cada dia que passa tá ficando mais caro e as pessoas comentam, Priscila, tá muito caro um funeral, tudo. E assim, e a dor, né, Luciano? A pessoa tá tão abatida Pensar nisso. de pensar nisso, o que eu vou fazer, por onde eu vou começar, né? E aí a gente pensa nisso. E aí a pessoa não sabe que tem um seguro de vida que faz tudo por ela. Né? Igual o funeral, o seguro cobre tudo. Então, assim, aí a importância, sabe, da gente ter diálogo, da gente poder conversar, da gente poder saber, informar as pessoas, porque realmente, aí é onde vem o preconceito de novo, né? Da pessoa, não, eu não vou contar para minha esposa que eu tenho um seguro de vida, ela vai me pegar minha herança, pegar minha herança, pegar meu seguro. Então, assim, é muito importante, sabe? A gente ter os documentos, a gente ter a apólice. Minha mãe me ensinou, eu lembro assim, desde pequenininha, minha mãe sempre teve uma pasta onde ela guarda os documentos. Tá? Vários documentos. Eu lembro que minha mãe tinha várias pastas. Aí, ao longo dos anos, ela ia desfazendo de alguns, daqueles mais velhos. Então, ela sempre me ensinou. Então, eu acostumei, cresci com isso. Eu sempre falo com minhas filhas também. Os documentos estão todos nessa pasta aqui, por exemplo, cartão de vacina, né? Umas coisas que a gente não usa muito frequentemente, tá tudo aqui dentro dessa pasta. Então, até para a gente saber, né? Organizar, deixar tudo organizado. Aí eu tive uma cliente lá na Caixa que o pai dela faleceu e aí ela me procurou para a gente dar entrada e a gente deu entrada. Eles não receberam porque uma irmã não quis mandar documentação. Aí, assim, não tinha documento, Luciano. A mulher foi embora, acho que morava no Espírito Santo, não sei, e precisava de um documento. Não vou mexer com isso, não. É pouca coisa mesmo, vou mexer com isso, não. Sabe? Aí eu lembro que, assim, até quando eu saí de lá, né, eles não tinham resolvido ainda. Então, a importância, sabe, das pessoas conhecerem, terem, né, os documentos principais ali, tudo guardado, para a apólice, para saber as informações, né? O seguro, ele é um tema muito importante, né, dentro das finanças, porque ele está muito ligado com tudo que a gente faz. Quando eu tive essa ideia, né, de iniciar a minha pós-graduação, e ao longo da pós-graduação, nossa, eu gostei dessa área, acho que eu quero trabalhar só com isso. E aí depois finalizado, comecei, a ideia era trabalhar ensinando as pessoas a tomar decisões com o dinheiro, né? Sempre trabalhei com contabilidade, 15 anos, né? Seja dentro do escritório, como professor, na universidade, na faculdade. E a minha ideia foi falar sobre dinheiro, que é um tema, um tabu, né? As pessoas têm medo de falar de dinheiro, assim como tem medo de falar de seguro. Só que a riqueza escondida, a gente fala de uma parte da riqueza, né, que é a financeira. O dinheiro, né, as pessoas... A gente precisa do dinheiro para conquistar, para realizar as coisas na nossa vida. Não estou falando que o dinheiro que traz felicidade, mas o dinheiro nos leva, né, nos conduz, nos proporciona, nos ajuda, nos facilita. Só que a riqueza é muito mais do que isso, né? A riqueza não é só dinheiro. Exatamente. E ao pessoal, eu gosto de falar sempre com a pessoa que eu convido aqui, né, para uma conversa, que essa ideia de riqueza é algo muito pessoal.
Eu queria escutar de você, né? Para você, Priscila, o que que é riqueza? Luciano, riqueza para mim, eu venho cada dia assim, cada coisa que vão acontecendo na vida da gente, eu venho meditando, sabe, pensando sobre isso. E eu acredito assim que para mim riqueza é ter saúde, sabe? Porque se a gente não tiver saúde, a gente não faz nada. Sabe? Às vezes você pega uma gripezinha à toa e fica 2, 3 dias na cama e você não tem coragem de fazer nada, você não quer levantar, você não quer comer, você não quer fazer nada. Então eu falo assim, sabe? Que para mim a maior riqueza é ter saúde, né? Saúde, porque com ela a gente tem coragem, a gente tem vontade, disposição para qualquer outra coisa, né? Para qualquer outra coisa. E e eu acho que é bem isso, sabe? Da gente cuidar da gente cuidar da nossa saúde, né? O máximo que a gente puder, preservar a nossa saúde, porque ela é o principal. Acho que eu falo assim que ela é o principal ativo que a gente tem, né? Porque realmente é ela que dá disposição. Porque se a gente não tiver saúde, a gente não tem força para trabalhar, a gente não consegue levantar da cama, né? Para poder fazer o que a gente tem que fazer, os objetivos que a gente tem. A gente não consegue cuidar da gente, da nossa família, nada, nada, sabe? A gente não, sem saúde, eu acho que a gente não vai para frente, não evolui. Então, eu acho que a maior riqueza é saúde. Muito legal, porque assim, tá bem conectada com o que você faz. Tá Exatamente, bem conectado com com o seu porquê, né? Que exatamente, é a saúde, cuidar da saúde para você é uma riqueza. exatamente. Legal demais. Dentro do trabalho que você faz, Sim, né, como corretora de seguros, ajudando pessoas em vários momentos da vida, você falou lá no início, né, pessoas mais simples, mais humildes, mas também pessoas grandes empresários, sim. pessoas que têm muito dinheiro. Qual que é a riqueza escondida que você vê dentro desse trabalho, né, que você tem? Então, Luciano, né, complementando um pouquinho o que eu falei antes, essa questão da saúde, né? Que é engraçado como é que você trouxe, que assim, a gente, como é que as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Eu contei a história de como eu entrei na Caixa, não sabia nada de seguro e como que eu fui me encontrando e na verdade eu fui entendendo que aquilo ali era um propósito de Deus para mim, né? Que eu acho que ele me trouxe para isso, né? Ele me levou lá na Caixa naquele momento, naquele dia, para me mostrar que eu podia trabalhar com isso e que isso seria o meu grande trabalho, né? O meu propósito. E, e eu acho que é muito isso. A questão da saúde, principalmente, a gente só faz seguro com saúde, sabe? Você não contrata um seguro de carro se seu carro está batido. Não faz. Bateu, ai, bati meu carro, deixa eu ligar. Priscila, eu posso fazer um seguro agora? Acabei de bater o carro. Não tem como. Entendeu? Então você só faz se o seu carro estiver em dia, estiver ok, né? Você não faz seguro da sua casa se ela estiver incendiada, se ela estiver toda danificada. Não faz. E você não faz o seu seguro de vida se você não tiver saúde, né? Então, você tem uma invalidez, você tem um problema de saúde, você não faz seguro. Assim, são poucos os seguros que você vai poder fazer, né? São poucas as seguradoras que vão cobrir o seu risco se você tiver qualquer problema. Sim. Então, isso te limita. Sem saúde, limita muita coisa na sua vida, né? Sim. Então, por isso que eu vejo que hoje a riqueza para mim é realmente a saúde, porque a gente precisa dela. E a riqueza do meu trabalho, sabe? A riqueza que eu vejo assim, que está por trás do meu trabalho é exatamente isso, sabe? De levar amparo para as pessoas, levar proteção para as pessoas, levar conhecimento para as pessoas, sabe? Porque eu não, proteger realmente as pessoas. Porque assim, e em contrapartida é um dos meus maiores desafios. Porque nem todo mundo está aberto, a grande maioria da população não está aberta para falar de dinheiro, para falar de seguro, para falar de proteção. Fala de vida, de morte. De vida, de morte. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? A gente só não sabe quando e como,
mas essa é a única certeza. Mas a gente não quer falar disso, né? A gente não quer falar. Então, eu acho que é isso, sabe? É quebrar mesmo esse tabu das pessoas de que não se pode falar de dinheiro, que não é bom, de falar de seguro de vida porque vai atrair a morte, né? Então, um dos meus propósitos é esse, sabe? Levar conhecimento às pessoas dos benefícios que ela tem com a proteção, do que ela pode usar com a proteção, né? Para que ela possa usar os benefícios ao longo do tempo. Né? Então, a pessoa tem um seguro de casa. Ah, não, Priscila, eu vou esperar ter um incêndio para mim poder acionar o meu seguro? Não. Você tem um chaveiro, você tem um eletricista, né? Igual lá em casa mesmo, a torneira lá de casa tá pingando. Aí, meu esposo está de férias, ele tá assim, vou aproveitar, vou mexer. Eu falei, não, precisa não. Essa semana eu ligo pro seguro dele. Que bom, então eu vou poder descansar. Entendeu? Já fica a dica, viu, Gisele? Aí, então assim, sabe? É da gente mostrar os benefícios para as pessoas, né? Igual a gente citou o negócio do carro, né? Do seguro de carro. Você poder, seu pneu furou. Imagina, Luciano, você tá indo para um casamento, você é padrinho de casamento. Tá indo lá, todo arrumado, de terno, tudo bonitinho, o pneu do carro fura. Aí lá vai você lá, trocar um pneu todo arrumadinho, chegar atrasado no casamento, ou então se sujar. O que você vai fazer? Não, você vai simplesmente fechar seu carro, ligar para o seguro, pegar um táxi e ir para o seu compromisso, e o seguro vai lá e guincha o carro para você, ou troca o pneu para você. Sim. Então são benefícios, sabe? São coisas que você pode usufruir. Igual a questão do seguro de vida, né, que a gente citou, a cobertura de você ficar afastado do seu trabalho, uma invalidez, uma doença, uma mini cirurgia, né? A gente tem cobertura hoje que ela abrange 900 tipos de cirurgia, desde uma coisa pequenininha a uma coisa maior, né? Então é você ter um amparo, né? Igual a gente estava falando. Diagnosticou uma doença, igual assim, é mais comum que a gente, né, vê milhões de pessoas passando é o câncer. Né? Eu acho que todo mundo tem um parente ou alguém conhecido ou alguém próximo que teve um câncer, né, em algum lugar. Então, assim, eu tive uma tia que teve 2 cânceres, já superou os 2 cânceres, até 81 anos de idade. Eu falo assim, tia, a senhora foda. Ela falou, minha filha, mesmo não me vence, não. E assim, tá forte, sabe? Mas nem todo mundo. Só que assim, ela mora em São Paulo, ela teve que pegar ônibus lotado para ir fazer quimioterapia, voltar em ônibus lotado, passando mal da quimioterapia, sabe? Por quê? Não tinha condições. Porque não é só ter o tratamento. A pessoa fala assim, eu vou pro SUS e eu tenho tratamento. Mas tem quantas pessoas que estão aguardando na fila do SUS para algum tipo de tratamento? E não é só o tratamento, né, Luciano? É uma ida, é uma volta, é uma alimentação que tem que melhorar, é um acompanhante, a recuperação, é um medicamento, sabe? Então, assim, são vários fatores antes. E o seguro, ele dá esse amparo. Por quê? Porque o seguro, aconteceu um imprevisto, o dinheiro é ali rápido. Então, você recebe o dinheiro para usar da forma que você acha melhor para aquele tratamento, para aquele imprevisto, né? Então, eu acho assim que o meu propósito realmente é esse, sabe? Levar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam entender os benefícios que a proteção tem, né? As diversas proteções têm, para que ela possa usar. E quebrar, sabe? Esse mito de que seguro de vida é só para morte, que eu não vou deixar dinheiro pro Ricardão, né? Tem até um estudo engraçado, assim, que eu vi por pouco tempo, Luciano, que eles falam exatamente sobre isso. A maioria das mulheres que ficaram viúvas, elas arrumam outro homem por causa de questão financeira. Não tem como ser. Ela não tem como se manter, né? Porque ainda na nossa sociedade, a maioria das famílias, o homem ainda é o maior provedor, né? Já tem mudado hoje em dia bastante, que as mulheres e os homens, né, são iguais, mas ainda tem bastante caso que o homem é o maior provedor da família. Então, o homem morre,
a mulher fica sem dinheiro, né? Ou com uma renda muito pequena. E aí, o que ela vai fazer? Se unir a outro homem, né? Para poder ajudar a bancar as despesas. Então, eu falo muito isso. Então, eu achei muito interessante esse estudo, sabe? Falando exatamente, que às vezes a pessoa fala assim, vou deixar pro meu Ricardão. Não, se você tiver deixado um dinheiro bom para ela, ela não vai precisar de Ricardão, não. Ela vai dar conta sozinha dos filhos, né? E vai dar conta dos filhos e vai crescer. E vai sustentar os filhos com aquele dinheiro que você deixou. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Da gente quebrar mesmo, né? Esses preconceitos que a gente tem. Eu acho que muito dessas coisas que você falou, desses preconceitos, estão ligados à desinformação. Totalmente. A pessoa não entende, né, o motivo de fazer aquilo, vê o seguro de vida como um custo. Aí eu tenho que fazer, é obrigação fazer, então eu vou fazer o mais barato. Né? Quando não é assim, a gente precisa trazer isso como algo natural, né? É um dos pilares da educação financeira, a proteção. Né? Volto falando sobre isso. Não adianta aprender a ganhar dinheiro, não adianta aprender a investir dinheiro, a querer ganhar mais se você não está pronto para proteger o que você ganha. Porque a qualquer momento você pode perder isso. Né? Exatamente. E você trouxe uma questão muito importante que eu falei assim, que eu fiquei lembrando que eu não posso deixar de falar. Essa questão da proteção, Luciano, muita gente vê que é um dos mitos, né? Que é caro, que é desnecessário, que é um custo, né? Eu acho assim, igual você falou, a proteção, na verdade, ela é um dos pilares financeiros. Ela tem que ser um dos pilares, né? E ela tem que entrar na sua planilha de custos, na sua planilha de despesas, né? Igual você tem a conta de luz, de água, telefone, né? Mercado, tem que estar lá, seguro do carro, seguro da casa, de vida, ele tem que estar na sua planilha de custos, né? Porque aí quando ele deixa de ser algo supérfluo e passa a ser algo de necessidade de incluir no planejamento financeiro familiar, ele passa a pesar menos, né? A pesar menos. E tem que ser um dos primeiros, porque é ele que vai sustentar toda a base, né? Não adianta construir teto da casa sem construir pilar. Exatamente. Né? Exatamente. Ele vai desmoronar em qualquer vendaval, desmorona e acabou. E quando eu falo de pilar, não é pilar, porque é comprovado que se você não cuidar do seu dinheiro, ao longo da vida você vai perder. Sim. Você vai perder ele de alguma forma. Se você não criar esses pilares, né? Se você não tiver os pilares da educação financeira, das finanças, ao longo do tempo você vai perder. Sim. Porque a vida acontece, né? A gente não tem controle. A gente já falou sobre isso. Né? Então, a gente tem que pensar no seguro de vida, ou no seguro de carro, ou no seguro empresarial. Enfim, a gente tem que pensar no seguro como uma parte importante da nossa vida, né? De criar, se a gente quer criar um relacionamento saudável com as finanças, a gente precisa pensar no seguro. Porque senão você vai sempre viver mas meu carro não tem seguro. Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Exatamente. Não quer dizer que você vai ficar descuidado depois que você tem seguro. Pelo contrário, você vai ficar mais tranquilo. Você vai ter mais paz. Se acontecer alguma coisa, eu sei que meus filhos não vão sofrer. Ou minha mulher não vai sofrer com a falta do dinheiro. Né? Porque o dinheiro, quando ele falta, ele corta muita coisa. Né? E a gente tem que aproveitar, Luciano, enquanto a gente está na crescente, sabe? Eu falo muito assim. A gente tem uma escala, assim, né, da vida, que a gente tem que pegar assim. A gente pega ali, né, dos 25 anos até os 60, 65 anos, que é onde a gente está com a nossa força de trabalho, com tudo, né? Com tudo. Porque quando a gente chega lá, ali por volta dos 65 anos, ou você estagna, ou você começa a cair. Né? Porque aí vem a renda diminui e as despesas mantêm. Então, a sua proteção financeira vai diminuindo, né? A sua reserva vai diminuindo, né? Então, a gente tem que aproveitar essa escala aqui, né? Dos 30,
dos 25, vou colocar de 25 a 65 anos, que é onde a gente consegue criar uma gordura, seja para nossa reserva financeira e seja para o seguro de vida, né? Para os seguros em si. Porque é onde você começa a conseguir. Hoje a gente tem, por exemplo, planos que você compra por um determinado período. Você paga por um determinado período e você fica com ele o resto da vida. Sim. Entendeu? Então você pega aqui, né? Vamos supor, eu vou fazer um plano que eu vou pagar em 20 anos. Então, durante 20 anos, ele vai, né, calcular a sua expectativa de vida e tal, e você paga aquele valor durante 20 anos. Só que naqueles 20 anos, como a sua força de trabalho ela tá tão forte que não vai pesar para você. E aí, quando ele começaria a pesar, que lá dos 65 anos, você já acabou de pagar. Você continua tendo a proteção, o benefício de proteção. Sim. Entendeu? Então, assim, aí você pega essa questão, né, que a gente está falando da força de trabalho, e é importante a gente pensar nisso logo de novo, né, de cedo, e começar realmente a fazer essas proteções para ir tendo, né, para quando chegar lá na vida, né, na idade mais avançada, a gente já ter uma garantia, né, uma proteção realmente de ter, sabe? E então é importante a gente pensar isso desde cedo, né? Desde de novo. E a gente pega assim, Luciano, igual para você ver, nos Estados Unidos, por exemplo, 80% da população tem seguro. No Japão é mais ainda, 90% da população. No Brasil, 17%. Não chega nem a 20% da população que tem uma proteção. E a maior parte desses 17%, a maioria é porque tem um plano da empresa que trabalha. Sim. Tem uma proteção da empresa que trabalha, nem é seu individual. Sim. Sabe? Então, eu acho assim que tem muito trabalho. Sim. Esses números são bem preocupantes. Sim. No último podcast que eu gravei, Sim. A gente fala sobre investimentos, né? E o Said, o economista, ele falou muito, a gente comentou muito sobre isso, né? A discrepância que existe entre o número de pessoas que investem no Brasil e em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, né? É uma cultura muito diferente, né? Uma cabeça muito diferente quando o assunto é finanças, né? Sim. Então, acho que a gente tem muito a evoluir. Você tem muito trabalho, eu também tenho muito trabalho. Muito, a gente tem muito trabalho. Priscila, olha só, eu queria agradecer demais, tá, a sua participação. Foi sensacional a nossa conversa. Eu tenho certeza que você que vê esse vídeo tem muitos aprendizados, né? Espero de coração que a gente tenha conseguido, né? Sim. Virar uma chavinha na cabeça da pessoa ali. Opa, eu estou desprotegido, né? Porque o que você trouxe aqui para a gente realmente é uma riqueza muito grande. Tá? Obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço, Luciano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De aprender um pouco mais com você, né? Saindo lá da faculdade, tanto que você ensinou pra gente, podendo estar aprendendo mais, podendo trocar um pouco, né? De conhecimento também e falar desse pilar, né? Que é muito importante para a vida de todo mundo. E quebrar um pouquinho, né, do paradigma mesmo, do preconceito das pessoas, que as pessoas possam, né, estar mais aberto a conhecer as proteções, a procurar ter as proteções, né, igual você falou. É claro que a gente não vai sair aí do dia para a noite, eu vou fazer um seguro, não, é tudo dentro da possibilidade de cada um, né. E aí é a importância do meu papel, né, Luciano? De poder instruir as pessoas para ela encontrar o melhor plano para ela, né? A gente não tem mais aquele plano engessado, aquele negócio, a tabela, né? Eu tenho 18 anos, eu pago X, eu tenho 30 anos, eu pago Y. Não, né? Hoje eu trabalho com as maiores seguradoras do Brasil, né? Então a gente tem grandes companhias. Eu trabalho com empresas especializadas. Então cada companhia ela é especialista em uma área. Então eu tenho empresas hoje que é só para seguro de vida. Eu tenho uma empresa que é só para seguro de carro, só para seguro de casa,
né? Então, a gente consegue modelar o plano de acordo com a necessidade da pessoa, sabe? Então, assim, eu queria até deixar aqui, né, à disposição, o pessoal que quiser me seguir lá no Instagram, né, Sim. PHR Seguros, Eu Viçosa. vou colocar também Isso. no vídeo. Depois você coloca. O pessoal me seguir lá, né? Entrar lá, quiser conversar comigo, me chama no direct pra gente bater um papo também. E me deixar à disposição, né, a minha consultoria financeira. Sim. Nessa área, meu planejamento financeiro, né? Hoje eu trabalho com consultorias, né? A gente conversa, a gente identifica a necessidade da pessoa e aí, com base nesse bate-papo que a gente tem, eu vou buscar montar um plano de acordo com a necessidade da pessoa. Então, se você virar para mim e falar assim, Priscila, você e Gisele, Priscila, vamos conversar aqui, eu quero um plano igual o da Gisele. Não, vamos conversar separadamente para ver o que você precisa, o que a Gisele precisa. Porque sempre tem uma coisinha ou outra que o outro tem de necessidade diferente. Então, eu me deixo à disposição, né, para as pessoas poderem me chamar lá no Instagram, no meu WhatsApp, para a gente poder agendar, marcar essa consultoria e ir explicando um pouquinho mais, né, levar esse conhecimento, né, Luciano, para as pessoas, que é muito importante. Os seus contatos, com certeza, eu vou colocar no vídeo e na descrição também, né, para as pessoas poderem te seguir e conversarem também para entenderem mais sobre isso. Porque muita gente ainda tem essa visão, né, de que é muito caro. Sim. E assim, olha, o número baixo de pessoas que têm o seguro, e aí eu volto também no podcast da semana passada, o número baixo de pessoas que investem não é apenas por conta da desinformação, é porque realmente brasileira ainda é baixa. Muita gente não tem dinheiro. Só que eu acho que a gente quebrou um pouquinho desse mito de que é caro, que não consigo, que seguro é coisa para quem tem muito. Né? Não é. O ideal é a gente conhecer, saber as possibilidades, porque a gente batalha tanto. Exatamente. Né? E a nossa vida também, poxa vida, a gente trabalha muito, porque a gente tem que começar a olhar de outra forma. E o ideal, igual você falou, é conversar para conhecer o que se adequa à pessoa. Exatamente, Luciano. E assim, hoje, os custos dos seguros, eles são proporcionais, né? Então, se a pessoa tem um carro caro, o custo é caro. Mas é caro assim, né? Se você for olhar o valor do carro, o custo é pequeno. Pequeno, sim. Né? Você pega aí, por exemplo, um carro de 200 mil, o seguro é 5 mil. O que é 5 mil perto de 200 mil? Sim. Né? Sim. Mais 5 mil para quem recebe um salário mínimo. Então, assim, tudo é de acordo, igual nós estamos conversando, sabe? Cada plano é de acordo com a necessidade da pessoa. E hoje é interessante, Luciano, porque, assim, quando a gente passa a trabalhar com consultoria, né, igual as suas mentorias, né? Que eu ainda vou fazer. As suas mentorias. É igual o mini curso, né? Eu fiz um mini curso lá de cartão de crédito, você deu várias dicas de acordo com aquela programação que você fez para o mini curso, né? Se eu chegar na sua mentoria, é claro que eu vou aprender mais. Então, é a mesma coisa a consultoria, né? A gente tem a consultoria para quê? Para conhecer o cliente, conhecer a necessidade do cliente e, principalmente, a capacidade financeira do cliente. Sim. Entendeu? Então, assim, e a gente tem hoje um estudo onde a gente trabalha com umas métricas, sabe? Se o cliente chegar lá para mim, por exemplo, e falar assim, Priscila, eu ganho R$2.000, eu quero fazer um seguro de R$500 por mês. Eu vou falar com ele, não vou fazer não. Mas por que você não vai fazer? Eu tô querendo fazer. Porque você só vai fazer, você só vai pagar 2, 3 meses. Sim, você vai pagar. Entendeu? Não adianta, Luciano, para mim querer fazer um seguro, para mim ganhar um dinheiro hoje. Entendeu? Eu já penso a longo prazo. Então não adianta eu querer ganhar um dinheiro hoje e fazer um seguro pro cara caro, para mim ganhar um dinheiro hoje, se daqui 2, 3 meses o cara não tem condições de pagar. A pessoa não tem condições de pagar, então não resolve nada. Né? Então a gente tem que pensar a longo prazo. Então, por isso é importante a consultoria, que aí a gente identifica as necessidades e a capacidade financeira da pessoa. E aí a gente vai instruindo. E o mais interessante, Luciano, abrindo um parênteses aqui de uma coisa que eu esqueci de falar.
a importância do corretor de seguros na questão do acompanhamento do cliente, né? Então, por exemplo, hoje às vezes a gente faz um seguro, igual, por exemplo, seguro de carro, né? Ele vence uma vez por ano, né? Ele é anual. Aí eu faço um seguro hoje, daqui a um ano eu te ligo. E aí, Luciano, vamos renovar? Não, isso não é mais um serviço, sabe? Isso não é mais um trabalho que a gente tem que fazer. Sim. Eu já trabalho com uma outra linha, eu estou sempre entrando em contato com os clientes, pelo menos umas 2 vezes por ano, né? Seja para dar um parabéns no aniversário, e seja para... Eu tenho que estar atenta às necessidades do cliente, entendeu? Então, às vezes eu vejo, as redes sociais ajudam muito a gente, porque às vezes a gente vê um cliente, igual há pouco tempo mesmo, eu vi um cliente meu postando que tinha ganhado neném, a esposa tinha ganhado neném. Aí na hora já entrei em contato com ele, falei assim, oh, bacana, chegou o neném aí, né, tal, não sei o quê, coisa boa, parabéns, não sei o quê. Já vamos marcar para rever a sua apólice. Nossa, Priscila, mas já, falei, a sua necessidade de ano passado não é agora, não, você já tem um filho, agora a gente já tem que pensar mais para frente. Então é isso, sabe, Luciana, a gente acompanhar a vida do cliente e a evolução do cliente e levar soluções e rever a apólice de tempos em tempos, entendeu? Porque se a gente fala com o cliente de ano em ano, tipo assim, não dá para ser. A necessidade da pessoa vai mudando, a vida. Muda. Igual, por exemplo, hoje a gente está conversando aqui em Viçosa. Você está aqui em Viçosa, a gente está... Daqui 6 meses, eu não sei se você vai estar morando em Viçosa, né? Às vezes a gente pode se encontrar na rua de vez em quando, mas aí você nem está morando, só está vindo aqui de tempos em tempos. Então é importante a gente estar presente, sabe, na vida do cliente. Você faz uma apólice hoje, um seguro de vida. Você vai crescendo, o patrimônio vai aumentando, você vai investindo, vai ganhando mais e você não muda essa apólice. Exatamente. E ao contrário acontece também, Luciano. Por quê? Às vezes eu fiz um seguro para um cliente hoje que tem um filho de 8 anos de idade. O filho dele está no ensino fundamental. Sim. Aí daqui 10 anos o filho dele já saiu da escola e ele tem a mesma proteção para a educação do filho, sendo que o filho não está nem estudando. Sim. Então é importante a gente acompanhar e revisar, sabe, a apólice. Tá sempre revisando, né, para procurar melhorar ou procurar às vezes trocar, às vezes tem cobertura que você nem tem necessidade, tá tendo um custo ali sem necessidade. Então é importante, sabe, esse acompanhamento, essa revisão também. Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, com certeza nós vamos ter outros bate-papos, outros projetos, porque eu acredito que a nossa área ela conversa muito, né? Vamos, e a gente pode ajudar muitas pessoas. Sim, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado, obrigada, Ana. viu? Obrigado. Fiquei escondida, sinta-se em casa. Obrigada. Tá joia? Pessoal, muito obrigado para vocês que acompanharam. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com todas as informações que a Priscila trouxe para a gente aqui. Os contatos da Priscila vão estar no vídeo, na descrição também. Então não deixe de entrar em contato com ela. Se a gente conseguiu despertar aí em você esse desejo de se proteger, né? O pilar da proteção. Obrigado a todos vocês que assistiram. Comenta aqui embaixo desse vídeo, envie também para outras pessoas, né? Que você falou, essa pessoa precisa começar a proteger seu patrimônio. Envia para ela, convida para que ela também conheça mais sobre os seguros. Se você ainda não se inscreveu, inscreva no canal da Riqueza Escondida, nos siga também lá no Instagram, @Riqueza Escondida. Eu tenho certeza que muitas das coisas que nós trazemos, tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube e no nosso podcast, vão ajudar você a tomar as melhores decisões. A todos vocês, muito obrigado pela companhia e mais um podcast. A gente se vê na nossa próxima conversa. Um abraço.